Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 311, Zapdos. Naoki pediu a Leon que esperasse na sala enquanto ele ia até a adega. Pouco tempo depois, ele voltou com uma bandeja com 3 garrafas de vinho de frutas e as colocou cuidadosamente na mesa diante de Leon. Os olhos de Leon foram imediatamente atraídos para as garrafas vibrantes, cujo aroma frutado enchia o ar. É este o vinho mágico que você faz? Ele perguntou. Naoki assentiu e começou a explicar. A garrafa à esquerda contém vinho de frutas peixe. Quando um Pokémon o bebe, sua resistência a ataques do tipo venenoso aumenta significativamente. Ele gesticulou para a próxima garrafa. A do meio é vinho de frutas cherry, que aumenta a resistência à paralisia. Depois de bebê-lo, um Pokémon tem menos probabilidade de ser afetado por ataques como onda trovejante ou espora atordoante. Por fim, ele apontou para a última garrafa. Este é vinho de fruta citrus. Mantém o corpo do Pokémon aquecido, tornando-o muito menos propenso a congelar durante as batalhas. Os olhos de Leon se arregalaram de surpresa. Esses vinhos realmente fazem isso? Perguntou ele, atônito. Naoki assentiu, sorrindo. Sim, eles têm. Como o primeiro treinador a passar com sucesso no teste da grama verde, você mereceu estas recompensas. A descrença de Leon persistiu. Ele já tinha visto vinhos de frutas vendidos em Galar antes, mas nenhum que oferecesse benefícios tão únicos quanto aqueles. Em Galar, os treinadores frequentemente dependiam de regimes de treinamento rigorosos para desenvolver a resistência de seus Pokémon aos efeitos de status. A ideia de alcançar resultados semelhantes com algo tão simples como beber um vinho parecia boa demais para ser verdade. Ele se lembrou de histórias de treinadores que submetiam Pokémon do tipo fogo a treinamentos aquáticos ou expunham deliberadamente Pokémon a toxinas para aumentar sua resistência. No entanto, ali estava uma alternativa muito mais suave, que prometia os mesmos resultados. Leon hesitou por um momento antes de falar. Mas o julgamento de hoje realmente conta? Você mencionou antes que o julgamento da grama verde geralmente envolve batalhas com 1, depois 2 e finalmente 3 Gogoats. Naoki suspirou pensativo. Estou reconsiderando as regras originais. Talvez fossem um pouco ambiciosas demais. Estou planejando revisar o teste para que os desafiantes possam ganhar recompensas por completar cada nível separadamente. Se derrotarem um Gogoat, se qualificam para o segundo nível onde enfrentam 2 e assim por diante. As recompensas aumentarão a cada nível, tornando-se mais raras à medida que os desafios aumentam. Leon assentiu, compreendendo. Isso parece mais acessível para a maioria dos treinadores, e faz com que as recompensas pareçam merecidas a cada passo. Naoki sorriu. Exatamente. Mas você já provou seu valor aqui hoje, então mereceu isso. Ele entregou as 3 garrafas a Leon. Elas são suas agora. Você pode escolher em qual dos seus Pokémon usá-las. Leon aceitou os vinhos com entusiasmo e os ofereceu aos seus Pokémon, incluindo Charizard, Dragapult e Axorus. Os Pokémon cheiraram as garrafas com curiosidade antes de beber. Ao ver que o Pokémon havia se rejuvenescido completamente, Leon ficou mais uma vez surpreso com os efeitos do leite do Gogoat. Esse leite é realmente produzido pelos seus Gogoats? Perguntou Leon, ainda incrédulo. Sim, respondeu Naoki com um leve aceno de cabeça. Aqui na região de Paldea, é conhecido como leite da vida. Ele continuou. Este leite tem a capacidade extraordinária de restaurar instantaneamente a resistência de um Pokémon. Até mesmo ferimentos que o centro Pokémon pode ter dificuldade para curar, como fadiga profunda ou feridas ocultas, podem ser curados com o leite da vida. Leon arregalou os olhos. Nunca imaginei que algo assim existisse no mundo. Nesse momento, Naoki de repente se lembrou de algo. Senhor Leon, perguntou ele casualmente, o senhor conhece Alder, o campeão da região de Unova? Alder? Leon repetiu, um pouco pego de surpresa. Naoki explicou. Ouvi de alguém que a Volcarona de Alder ficou extremamente fraca depois de se esforçar demais em batalha. Acredito que este leite da vida pode ajudá-la a se recuperar. Leon entendeu imediatamente o que Naoki queria dizer. Após uma breve pausa, sorriu. Embora eu não conheça Alder muito bem, entrarei em contato com a Liga Unova quando voltar para Galar. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em enviar Alder para você. Naoki sorriu, apreciando a disposição de Leon em ajudar. Obrigado por fazer isso. De jeito nenhum, respondeu Leon, com seu sorriso característico iluminando seu rosto. Então sua expressão ficou mais séria. Se um dia, um dos meus Pokémon sofrer um ferimento difícil de curar, você me ajudaria também? Naoki fez uma breve pausa e então ofereceu um sorriso gentil. Você é sempre bem-vindo aqui no rancho. Leon sorriu ainda mais. Vou cobrar isso de você. A conversa mudou quando Naoki e Leon começaram a discutir outros tópicos, incluindo o santuário na montanha atrás do rancho e o lendário Pokémon Calyrex. Em dado momento, Leon enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena escultura de madeira. Este é um souvenir que um velho da cidade me recomendou quando cheguei. Sinceramente, fiquei surpreso ao ver o quão famoso Calyrex é em Paldea. Naoki olhou para a figura intrincadamente esculpida momentaneamente sem saber como responder. Por fim, explicou. Isso porque Calyrex realizou um milagre na montanha recentemente. Em gratidão, a Liga Paldea construiu um santuário para ele lá em cima. Incrível! Disse Leon, com admiração por Calyrex evidente em seu tom. Ele guardou cuidadosamente a escultura de volta no bolso, anotando mentalmente que compraria mais como presentes para Hop, Sônia, o presidente Rose e a família de seu antigo mentor. Serão lembranças perfeitas para levar de volta para Galar, pensou. A conversa logo se voltou para as diversas experiências oferecidas no rancho. A curiosidade de Leon foi imediatamente despertada. Atualmente há 4 provas no rancho, explicou Naoki. A prova da grama verde se concentra nos Gogoats. Depois há a prova da tempestade para Dragonite, a prova do relâmpago para Palmote e a prova do metrônomo para Alcremie.
Teste do metrônomo, repetiu Leon intrigado. Os 3 primeiros fazem sentido, mas por que o último soa tão incomum? Naoki riu baixinho. Porque é exatamente o que parece. Apenas Pokémon que conseguem usar o metrônomo são elegíveis para participar, e eles estão limitados a usar apenas esse movimento. Comparado aos outros testes, este testa mais a sorte do que a habilidade. Mas aqueles que passam ainda ganham uma recompensa. Um teste de sorte, hein? Leon refletiu. Parece incrível. Mas, infelizmente, nenhum dos meus Pokémon sabe o metrônomo. Embora decepcionado, Leon não conseguiu esconder sua empolgação com a variedade de desafios únicos que o rancho oferecia. Com todos os seus Pokémon totalmente recuperados, ele começou a sentir uma vontade irresistível de tentar outra vez. Leon parecia ansioso para enfrentar as provas da tempestade e do relâmpago, com um brilho de determinação nos olhos. No entanto, quando estava prestes a expressar sua intenção, um bip repentino o interrompeu. Naoki voltou sua atenção para o barulho e viu Leon tirar do bolso um pequeno dispositivo vermelho fogo, parecido com um localizador. Leon apertou um botão, e uma voz jovem e ligeiramente impaciente soou. Irmão, onde você estava? A Liga de Galar está te procurando por toda parte. Eles até vieram aqui em casa. A atitude confiante de Leon vacilou ligeiramente. Pigarreando, ele respondeu com uma mistura de culpa e bravata. Estou voltando agora. Entro em contato com o presidente Rose e todos os outros mais tarde. Ah, e Hop, tenho um presente incrível para você desta vez. Sério? O que foi? A voz se iluminou de excitação. Leon sorriu. É segredo. Ah, qual é? A decepção de Hop era evidente. Seu tom praticamente implorava por mais informações. Você vai descobrir quando eu voltar. Tudo bem, chega por enquanto, vou desligar. Leon encerrou a ligação apertando rapidamente o botão. Naoki, intrigado, perguntou. Aquele era seu irmão? Leon assentiu. Era o Hop. Ele pode ser um pouco imprudente às vezes, mas tenho certeza de que ficou preocupado enquanto estive fora. Naoki sorriu com conhecimento de causa. Era evidente que Leon e Hop compartilhavam uma ligação próxima. Leon se endireitou, olhando para o relógio. Preciso voltar. Esta viagem demorou mais do que eu esperava, e ainda tem tanta coisa me esperando em Galar. Enquanto se preparava para partir, Leon voltou a olhar para Koraidon e Calyrex, parados à distância. O arrependimento passou por seu rosto antes de se voltar para Naoki. Da próxima vez, disse ele com firmeza, você vai ter que se esforçar ao máximo. Estou ansioso para lutar contra o seu Pokémon mais forte. Naoki hesitou, mas assentiu. Ele jurou silenciosamente ajudar seus Gogoats a dominar o Rock Slide e recuperar a confiança contra Charizard antes do próximo encontro. Antes de partir, Leon comprou algumas garrafas de leite da vida, chamando-as de tesouros que planejava levar de volta para a região de Galar. Com Charizard pronto e esperando, Leon subiu em suas costas. Enquanto as asas de Charizard batiam no ar e ele ascendia aos céus, Naoki observava a figura do campeão invicto de Galar diminuir cada vez mais a distância. Um desejo silencioso cruzou sua mente. Por favor, não se perca de novo. Quando Leon desapareceu completamente de vista, o sol já estava alto no céu. Percebendo que era a hora do almoço, Naoki voltou para dentro para preparar comida para todos no rancho. Mas assim que ele passou pela porta, o som do videofone soou. Curioso, Naoki se aproximou e atendeu a ligação. A tela se iluminou, revelando o rosto de Geeta do outro lado da linha. Leon já chegou ao seu rancho, não é? Ela perguntou. Naoki, ele acabou de sair. Aparentemente a Liga de Galar está procurando por ele. Geeta deu um leve sorriso, sua curiosidade era evidente. Então, como foi? Ele lutou com você? Quem venceu? Leon venceu, admitiu Naoki com um suspiro. Ele desafiou o teste de grama verde aqui no rancho e acabou derrotando meus 2 Gogoats com seu Charizard. Ele tem uma vantagem de tipo tão grande contra eles. Geeta assentiu com conhecimento de causa. Como treinadora e dona de um Gogoat, ela estava ciente da vulnerabilidade deles a Pokémon de fogo e voadores como Charizard. Mesmo assim, você se saiu incrivelmente bem, disse Geeta com um sorriso de genuína apreciação. Derrotar 2 Pokémon do campeão de Galar não é pouca coisa. Você certamente está à altura do potencial que vi em você. Naoki hesitou sem saber como responder. Porque parecia que Geeta já havia decidido que faria parte do time da Liga Paldea. Os pensamentos de Geeta pareciam devagar enquanto ela pensava na prova da grama verde no rancho de Naoki. Ela mesma já havia vivenciado a experiência e sabia do seu potencial para ajudar os desafiantes a se fortalecerem. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Talvez ela começou pensativa, devêssemos enviar todos os líderes de ginásio da região de Paldea para o seu rancho para um treinamento especial. O que você acha? Naoki piscou, pego de surpresa. Os líderes de ginásio não estão incrivelmente ocupados? Perguntou, lembrando-se de como alguns deles pareciam sobrecarregados. Vi Leori fazendo malabarismos com múltiplas responsabilidades, e parecia que o estresse estava acabando com ele, sua linha capilar estava praticamente desaparecendo. Geeta tossiu levemente, tentando manter a compostura. Sim, eles estão ocupados a maior parte do tempo, admitiu. Mas todos os anos, os líderes de ginásio têm permissão para tirar umas férias curtas. Durante esse período, eles não precisam ficar em seus ginásios para aceitar desafiantes. Naoki lançou-lhe um olhar penetrante. Então, você está sugerindo que eles passem as férias aqui treinando? O nível de engenhosidade ou exploração da Liga Paldea era notável. Mesmo durante o período de folga, os líderes de ginásio não tinham muito descanso. Não posso tomar decisões sobre isso, disse Naoki cuidadosamente. Na verdade, a ideia o intrigava. A força dos treinadores que visitavam a Academia Paldea variava bastante, e muitos dos mais novos não conseguiam representar um grande desafio para seus Pokémon, como Palmote e Dragonite. Mas se os líderes de ginásio viessem,
Seria perfeito para dar a ele experiência Pokémon contra oponentes experientes e de alto nível. Os benefícios potenciais do treinamento deles eram inegáveis. Com esse pensamento em mente, Naoki acrescentou: mas ficarei feliz em receber desafiantes aqui a qualquer momento. O sorriso de Geeta se alargou. Então está resolvido, disse ela. Vamos tratar isso como uma missão especial para os líderes de ginásio. Os dois chegaram a um acordo, e Geeta encerrou a ligação com uma expressão satisfeita. Talvez essa iniciativa pudesse aumentar significativamente a força geral dos líderes de ginásio de Paldea. E com líderes de ginásio mais fortes, treinadores visitantes de outras regiões poderiam sair com a impressão de que Paldea abrigava os treinadores mais talentosos e formidáveis. Quanto a Naoki e seu rancho, Geeta refletiu, ele poderia servir como chefe oculto de Paldea, um desafio secreto para treinadores ousados o suficiente para procurá-lo. Ela se sentiu feliz com a ideia de treinadores de outras regiões se reunindo para testar suas habilidades no rancho. Embora Naoki não tivesse muita certeza do que Geeta estava planejando, ele conseguia adivinhar suas intenções. Mas ele era apenas um fazendeiro de cidade pequena, dificilmente em posição de mudar a opinião da campeã. Após o término da ligação, Naoki decidiu dar uma olhada em seus Gogoats, encorajá-los e discutir como poderiam se fortalecer. Ao sair para o campo gramado, de repente notou uma sombra passando por cima deles. Uma rajada de vento o atingiu, acompanhada por uma série de gritos agudos. Shiu! Assustado, Naoki inclinou a cabeça para cima bem a tempo de ver um enorme Pokémon pássaro descendo. Seu olhar penetrante, postura majestosa e penas carregadas de raios irradiavam um ar de poder e orgulho. Zapdos! Naoki exclamou, arregalando os olhos em descrença. Montados no lendário pássaro do trovão estavam ninguém menos que Meu e Ted de Ursa. A dupla saltou de Zapdos assim que ele pousou. Ted de Ursa correu em direção a Naoki com um grito alegre de ursa, pulando em seus braços com energia ilimitada. Este devia ser o mesmo Zapdos que a equipe da expedição heróica havia encontrado na usina, percebeu Naoki, ainda tentando processar o que estava vendo. Depois de dar um abraço caloroso em Naoki, Ted de Ursa desceu do abraço e se juntou a Meu perto de Zapdos. Os dois Pokémon estavam radiantes de orgulho, transbordando de entusiasmo ao apresentarem seu novo companheiro. Meu flutuou para cima com um brincalhão Meu, enquanto Ted de Ursa acrescentou entusiasticamente: Ursa, Ursa, convidamos nosso novo amigo para morar conosco no rancho. Capítulo 312, Planos Ápidos. Embora Naoki não tivesse comido os salgadinhos de sementes tradutores que imaginou, sua compreensão de Ted de Ursa lhe dizia que o ursinho estava ansiosamente apresentando-o a um novo amigo, um bom amigo. Aquele amigo tinha quase 2 metros de altura, pairando atrás de Ted de Ursa, um Zapdos, o lendário Pokémon Trovão. Conhecido por se aninhar em nuvens de tempestade, este Pokémon era um símbolo de poder, capaz de invocar e controlar raios com facilidade. Embora possa não ser verdadeiramente o deus do trovão Zapdos da lenda, sua raridade excede em muito a de qualquer Pokémon comum. E no entanto tal Pokémon havia sido convidado para cá por Meu e Ted de Ursa. Naoki não conseguiu esconder o choque. Ele imaginou que levaria muito mais tempo para os dois trazerem um Pokémon desse calibre para o rancho, mas o sucesso foi surpreendentemente rápido. No entanto, ainda havia um problema significativo. A árvore do mundo não estava pronta. Ted de Ursa notou Naoki paralisado em pensamentos e inclinou a cabeça, intrigado. Ursa? Naoki saiu do seu transe, olhou para Zapdos e o cumprimentou calorosamente. Olá, Zapdos. Bem-vindo ao rancho. Sou Naoki, o treinador de Ted de Ursa. Zapdos fixou seu olhar penetrante em Naoki, examinando o humano cuidadosamente. Este humano parecia com os que havia encontrado na usina, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Típico. Mas este era diferente. Ao contrário dos humanos que tentaram batalhar e capturá-lo, este humano não parecia nem um pouco interessado em jogar uma Pokébola ou iniciar um combate. Durante a viagem até lá, Meu e Ted de Ursa explicaram o rancho em detalhes, pintando um quadro vívido de sua atmosfera pacífica e alegre. Descreveram os muitos Pokémon vivendo em harmonia, as refeições deliciosas compartilhadas e as brincadeiras divertidas. Mais notavelmente, eles falaram longamente sobre Naoki. Segundo a dupla, Naoki não era um humano comum. Ele cozinhava guloseimas, trazia brinquedos durante os festivais e garantia que todos os Pokémon tivessem um lugar aconchegante para descansar. Mais importante ainda, ele nunca confinou seus Pokémon a Pokébolas desnecessariamente. Para Ted de Ursa e Meu, Naoki era o melhor humano que eles já conheceram. Zapdos, naturalmente cético, achou que as alegações eram boas demais para ser verdade. Em sua experiência, humanos capturavam Pokémon para a batalha, nada mais. Mas agora, parado no coração do rancho, Zapdos viu algo diferente. Dezenas de Pokémon vagavam livremente, brincando e rindo nos campos gramados ou esvoaçando entre flores vibrantes. Nenhum deles estava confinado às Pokébolas, e sua felicidade parecia genuína. Quando os Pokémon notaram a chegada de Zapdos, não se dispersaram nem agiram na defensiva. Em vez disso, observaram com curiosidade acolhedora, sorrindo para o recém-chegado. O ceticismo de Zapdos começou a vacilar. Naoki, por outro lado, sentia-se cada vez mais constrangido sob o olhar penetrante de Zapdos. Pigarreou sem jeito, virando-se para Meu e Ted de Ursa. A árvore do mundo ainda não está pronta para abrigar Pokémon, lembrou-os impotente. Era verdade. Naquele dia, 11 de fevereiro do ano 199 do calendário da Aliança, a árvore do mundo ainda estava longe de atingir a maturidade. A árvore atual tinha apenas cerca de 3 metros de altura, mal chegando a 4. Não estava nem perto de ser capaz de abrigar Pokémon.
Meu inclinou a cabeça visivelmente confuso. Suspirando, Naoki gesticulou para que todos o seguissem. Venham, deixem-me mostrar. Juntos, eles seguiram em direção à árvore do mundo. A copa da árvore se espalhava amplamente, sombreando o chão abaixo e projetando sombras salpicadas na grama. Enquanto a brisa suave farfalhava suas folhas, cada uma delas brilhava sob a luz dourada do sol, brilhando com um tom verde vibrante, transbordando vida. Ao ver a árvore do mundo, Meu e Ted de Ursa começaram a apresentá-la a Zápidos, entusiasmados. Brei. Esta é a árvore do mundo. Zápidos voltou seu olhar penetrante para a árvore em questão com uma expressão visivelmente confusa. Esta árvore? Com um tronco pouco mais grosso que a própria perna? Será que algo tão pequeno conseguiria sustentá-la? Zápidos tinha suas dúvidas. Sentindo a hesitação de Zápidos, Meu soltou um pequeno pio envergonhado. Meu, pode não ser habitável agora, mas um dia a árvore do mundo crescerá muito mais. Ted de Ursa entrou na conversa com entusiasmo. Ursa, exatamente. E Naoki sabe quanto tempo vai levar para crescer. Ambos os Pokémon voltaram seus olhos brilhantes para Naoki, como se esperassem que ele confirmasse suas alegações. Naoki hesitou por um momento. Calculando mentalmente, ele percebeu que hoje era o dia anual em que o Calyrex alimentava a árvore do mundo. Isso representava uma oportunidade perfeita para Zápidos testemunhar seu crescimento em primeira mão. Depois do almoço, os preparativos foram concluídos. Todos os Pokémon do rancho se reuniram ao redor da árvore do mundo, formando um grande círculo enquanto aguardavam ansiosamente o evento. Pairando sobre todos eles, o Rei das Colheitas Abundantes começou a canalizar sua energia. Ergueu os braços e uma imensa onda de poder fluiu em direção à árvore do mundo. Em um instante, uma luz brilhante envolveu a árvore, irradiando um brilho intenso que iluminou todo o rancho. Sob os olhos atentos de Naoki e dos Pokémon, a árvore do mundo começou a crescer. Seu tronco se estendia para cima a uma velocidade espantosa, sua casca engrossava e seus galhos se espalhavam mais. Estrondo. O chão tremeu levemente, e um zumbido estranho e ressonante encheu o ar. Naoki observou atentamente maravilhado com a transformação diante dele. Árvore do mundo. Estágio juvenil, uma muda imbuída de imensa energia do tipo grama. Nutrida pelo Rei das Colheitas Abundantes e pelos Gogoats, influenciada pelo ambiente ao redor, ela carrega uma vitalidade ilimitada capaz de sustentar a vida. A lenda diz que um dia ela crescerá o suficiente para sustentar um mundo inteiro. Tempo até a maturidade completa. 91.220 anos. Naoki piscou quando os números começaram a mudar rapidamente. 90.530 anos. 89.650 anos. 87.600 anos. Finalmente a contagem regressiva chegou a 87.600 anos. Quando o brilho radiante ao redor da árvore se dissipou, o que restou não era mais uma mera muda. A árvore do mundo agora se erguia orgulhosamente, com quase 8 metros de altura. Seu tronco estava mais grosso, sua copa mais exuberante e vibrante, e sua presença irradiava vitalidade. Naoki suspirou aliviado. A árvore do mundo havia passado com sucesso da fase de muda para a fase juvenil. Com essa transformação, seu crescimento aceleraria significativamente. Funcionou. A mente de Naoki acelerou. Ele se lembrou dos bolos de folhas que preparara, infundidos com nutrientes especiais. O crescimento foi reduzido em 3.620 anos, murmurou para si mesmo. É o dobro de antes. Mas então um pensamento lhe ocorreu. Não, pode não ter sido só os bolos de folhas, murmurou Naoki com as sobrancelhas franzidas em contemplação. Naoki refletiu sobre o rápido crescimento da árvore do mundo e percebeu algo significativo. A crença e a reverência coletivas do povo de Paldea haviam fornecido uma imensa reserva de energia para Calyrex. Essa fé disseminada havia amplificado seu poder, ultrapassando limites anteriores e alcançando patamares sem precedentes. Além disso, a criação do Santuário do Rei das Colheitas Abundantes atraiu inúmeros visitantes e treinadores. À medida que mais pessoas aprendiam sobre o lendário Pokémon, sua admiração fortalecia ainda mais suas habilidades. Com um fluxo tão constante de apoio, Naoki calculou que a árvore do mundo poderia atingir sua forma final em apenas 4 anos, um motivo para grande comemoração. Olhando para Calyrex, Naoki não conseguiu esconder sua excitação. Calyrex assentiu para ele, falando telepaticamente. O poder que adquiri realmente me permite nutrir a árvore do mundo. É uma honra contribuir para o seu crescimento. Os Pokémon ao redor, incluindo Koraidon e os outros, compartilharam a alegria desse momento monumental. Entre eles, Zapdos foi o mais visivelmente afetado. O Pokémon elétrico voador ergueu a cabeça, contemplando a árvore do mundo com admiração. Como um Pokémon em sintonia com as forças da natureza, ele conseguia sentir a incrível energia que irradiava da árvore. Zapdos ficou paralisado, dominado pela pura vitalidade que emanava da árvore do mundo. Agora, acreditava piamente que aquela árvore um dia se tornaria um santuário para incontáveis Pokémon. Enquanto a celebração continuava, Meu e Ted de Ursa se voltaram ansiosamente para Zapdos. Meu, viu? Não estávamos mentindo. Ursa, fique conosco, vai ser muito divertido. Zapdos desviou o olhar da árvore do mundo para os 2 pequenos Pokémon, que haviam viajado grandes distâncias só para convidá-lo. A genuína empolgação deles tocou Zapdos profundamente. Com um aceno de cabeça ele soltou um grito. Chiu, eu vou ficar. Por favor, cuide de mim. Nossa, Meu e Ted de Ursa pularam no ar, cumprimentando-se com um toque de alegria. Então começaram a conversar animadamente com Zapdos, explicando todas as atividades divertidas que poderiam fazer juntos no rancho. Vendo essa cena, Naoki se virou para Calyrex e perguntou baixinho. Zapdos realmente concordou em ficar? Calyrex respondeu com um sorriso cúmplice. Acredito que ele já tinha decidido ficar antes de chegar aqui. Naoki ficou momentaneamente surpreso, mas depois assentiu. É claro que um Pokémon como Zapdos não teria vindo até aqui se não tivesse se decidido. Agora que Zapdos havia decidido viver no rancho, Naoki precisava arranjar uma
residência temporária adequada para ele até que a árvore do mundo estivesse totalmente crescida. Pelo que Meu e Ted de Ursa haviam compartilhado, Zapdos preferia áreas tranquilas e isoladas, longe de perturbações. Essa preferência fora o motivo pelo qual ele havia escolhido habitar uma usina abandonada no passado. Com isso em mente, Naoki considerou construir uma pequena sala de fornecimento de energia no rancho. Não para usar Zapdos como fonte de energia, as necessidades energéticas do rancho já eram atendidas por Dragonite e Palmote, mas para criar um espaço confortável que imitasse o ambiente ao qual Zapdos estava acostumado. De qualquer forma, parecia apropriado que o rancho tivesse uma sala de energia dedicada. Com esse pensamento em mente, Naoki abordou Meu, Ted de Ursa e Zapdos para discutir a ideia. Naoki fez uma pausa, observando Meu e Ted de Ursa se comunicarem animadamente com Zapdos. Calyrex se adiantou com sua aura calma e reconfortante para traduzir a conversa. Disseram que Zapdos sente que a árvore do mundo ainda não está totalmente desenvolvida, explicou o rei telepaticamente. Ele planeja viajar com eles e retornar quando a árvore estiver madura. Zapdos, imponente e orgulhoso, soltou um grito suave para confirmar as palavras do rei. Havia uma rara gentileza em seus olhos, geralmente aguçados, enquanto olhava para Meu e Ted de Ursa. Assim como eles, Zapdos decidirá abraçar a vida de um andarilho. Outrora um Pokémon auxiliado pelos heróis lendários, Zapdos agora desejava retribuir, viajando, ajudando Pokémon em necessidade e protegendo-os onde pudesse. Naoki finalmente entendeu. Seu choque inicial se transformou em admiração quando ele perguntou, então, quando você planeja ir embora? Meu e Ted de Ursa trocaram olhares antes de responderem juntos com gritos de excitação. Calyrex traduziu mais uma vez, amanhã. Naoki assentiu com um sorriso. Então descansem aqui no rancho esta noite e divirtam-se. Ursa, Os dois Pokémon comemoraram em uníssono, enquanto Zapdos assentia com a cabeça em aprovação. Naoki riu baixinho. Vou preparar uns lanchinhos para vocês. Enquanto isso, aproveitem para relaxar e brincar aqui. Enquanto os Pokémon se dispersavam para explorar e aproveitar o rancho, Naoki retornou à cozinha. Abrindo a geladeira, pegou mel e outros ingredientes, os favoritos de Ted de Ursa. Enquanto preparava os lanches, seus pensamentos se voltaram para as aventuras da dupla. Eles realmente trabalharam rápido, refletiu Naoki. Em pouco tempo já haviam feito amizade com um Pokémon tão raro e poderoso quanto os Zapdos. E se a história servisse de indicação, aquilo era só o começo. Ele se lembrou das histórias que Meu e Ted de Ursa compartilharam sobre os Pokémon que encontraram durante suas viagens. Os dois mencionaram ansiosamente possíveis amigos que poderiam levar para o rancho algum dia, um alegre Farfetch'd, Scraft e Crabrawler. A julgar pelo charme e pela energia contagiante, era improvável que algum Pokémon selvagem recusasse o convite. Naoki riu baixinho, percebendo que essa equipe de expedição dos grandes heróis poderia se tornar uma espécie de loteria Pokémon, trazendo de volta companheiros que iam de pássaros lendários a caranguejos travessos. Mas essa ideia também levantava um desafio logístico. Se Meu e Ted de Ursa encontrassem Pokémon maiores como Agron, Nidoking ou Snorlax, seria impossível para Zapdos transportá-los. Mesmo a força impressionante de Zapdos tinha seus limites. Enquanto Naoki sovava massa, uma ideia lhe ocorreu. E se ele equipasse a equipe de expedição com Pokébolas? As Pokébolas modernas tinham um recurso de encolhimento, tornando-as pequenas e fáceis de transportar, mesmo para Pokémon como Meu e Ted de Ursa. Se encontrassem um Pokémon que quisesse se juntar ao rancho, o Pokémon poderia simplesmente entrar em uma Pokébola para facilitar o transporte. Zapdos, ou outro Pokémon voador, poderia então levar esses amigos de volta ao rancho. Essa ideia parecia prática, especialmente com Zapdos agora fazendo parte da equipe. O pássaro lendário podia carregar uma bolsa de ombro resistente, como a mochila de Dragonite, cheia de suprimentos de emergência, como o leite salva-vidas de Gogoat e a fruta desintoxicante Peixa. Ao entregar Pokémon ao rancho, Zapdos podia reabastecer seu estoque de provisões, garantindo que a equipe da expedição sempre tivesse o que precisava para suas jornadas. Mas Naoki hesitou. Embora o plano parecesse eficiente, ele se perguntava se seria justo com Zapdos. Transformar o Pokémon lendário em um pássaro de entrega poderia não lhe cair bem. Ele decidiu discutir a ideia com os 3 membros da equipe de expedição do herói mais tarde. A aprovação e a disposição deles eram essenciais para o sucesso do plano. Capítulo 313. A grande equipe de expedição heroica, rumo a novos horizontes. Com um apito seco, o forno anunciou seu término. Naoki calçou luvas isolantes de calor, removeu cuidadosamente o pão de mel e os pofins recém-assados e os colocou em uma cesta de piquenique. Carregando a cesta, ele saiu para encontrar os 3 membros da equipe de expedição dos grandes heróis. Ele os encontrou amontoados perto da cela de gelo de Glaceon, cochichando entre si. À medida que Naoki se aproximava, notou os restos de sua outrora valiosa base secreta, agora reduzida a escombros, vítima do poderoso golpe de Coraidon. Claramente Meu havia descoberto a destruição, mas ainda não havia entendido o que havia acontecido. Naoki coçou a nuca sem jeito e explicou. Sobre isso, havia um brinquedo barulhento dentro da base, e Glaceon achou que era assombrado. Então, pedi para Coraidon investigar. Infelizmente não sabíamos que era sua base secreta. Ele acrescentou rapidamente, sinto muito, Meu. Não fique tão chateada, há muitos outros lugares no rancho onde você pode construir uma nova base. Meu inclinou a cabeça, sua expressão mudando de tristeza para compreensão. Após ouvir a explicação, assentiu pensativamente. A base, afinal, sempre fora temporária. Assim que a árvore do mundo crescesse o suficiente, Meu planejara mover a base para lá de qualquer maneira. Com suas preocupações aliviadas, Meu voltou sua atenção para Naoki. Meu gorjeou suavemente, sinalizando que não estava mais chateado. O aroma que emanava da cesta de piquenique rapidamente chamou a atenção do grupo. Naoki sorriu, sentindo a curiosidade deles.
Que tal conversarmos mais na grama enquanto comemos? Ursa, Mil. A equipe da expedição seguiu Naoki ansiosamente enquanto ele estendia uma toalha de piquenique na grama macia. Ele desfez a cesta, colocando o pão de mel perfumado, os pofins e as bebidas refrescantes. Logo Glaceon, Alcremie e Coraidon e outros Pokémon se reuniram ao redor, atraídos pelos cheiros irresistíveis. Enquanto Teddiursa e Mel devoravam as guloseimas com entusiasmo, Zapdos hesitou por um instante antes de abaixar o bico para bicar um pofins. O comportamento astuto do Pokémon lendário suavizou-se um pouco enquanto ele experimentava o doce. Naoki observou a cena se desenrolar com silenciosa satisfação. Ver os Pokémon se deliciarem com a comida que ele havia preparado lhe trouxe imensa alegria. Nada supera a visão de Pokémon felizes, pensou. Quebrando o silêncio, Naoki perguntou: então, quando você planeja partir amanhã? Teddiursa fez uma pausa no meio da mordida e assentiu afirmativamente. Ursa. Naoki sorriu com conhecimento de causa. Bom dia, como da última vez. Teddiursa assentiu novamente. Naoki continuou. Você está planejando convidar mais amigos Pokémon para viver no rancho? Antes que Teddiursa pudesse responder, Mel assentiu ansiosamente. Mil. Seu entusiasmo era claro. Ele queria que todos os seus amigos vivessem juntos, garantindo que nunca precisassem se separar. Entendo, disse Naoki, com um toque de preocupação na voz. Mas a questão é a seguinte, Pokémon voadores como Zapdos conseguem chegar aqui sozinhos facilmente. Mas e quanto a Pokémon maiores, como Snorlax ou Agron? Como você vai trazê-los para o rancho? Com isso, Mel e Teddiursa pararam. Eles pousaram seus pofins com expressões pensativas. A pergunta de Naoki claramente ressoou. Ursa, murmurou Teddiursa, coçando a bochecha em contemplação. Não havia considerado os desafios de transportar Pokémon maiores. Mel flutuava no mesmo lugar, com a cauda se contraindo enquanto ponderava a questão. Memórias de encontros passados vieram à tona, Pokémon enormes como Ridon com sua pele férrea, ou o imponente Onix, cujo corpo de rocha se estendia infinitamente. Como amigos tão colossais poderiam atravessar o vasto oceano que separava o rancho de terras distantes? Mel e Teddiursa estavam claramente preocupados ao pensar em transportar Pokémon grandes de volta para o rancho. A ideia de um Onix ou Ridon enorme sendo carregado por um Pokémon voador parecia impossível. Só o peso já seria suficiente para esmagá-lo. Os dois Pokémon encararam os petiscos intocados à sua frente, e a excitação habitual foi substituída pela preocupação. Até Zapdos, normalmente calmo, parou para refletir sobre o dilema. Chiuro. Zapdos finalmente se ofereceu, sinalizando sua disposição em ajudar. Mas Mel comparou cuidadosamente o tamanho de Onix ao de Zapdos em sua mente. Balançando a cabeça solenemente, murmurou: Mel. Zapdos não conseguia suportar tamanha carga. Ao ver suas expressões, Zapdos ficou perplexo, sem saber o que mais poderia ser feito. O grupo ponderou o problema em silêncio por algum tempo, sem conseguir encontrar uma solução. Finalmente Teddiursa se virou para Naoki com os olhos brilhando de esperança. Ursa. Certamente Naoki, que sempre tinha soluções, poderia descobrir alguma coisa. Sentado de pernas cruzadas na grama, Naoki estendeu a mão para acariciar o pelo de Teddiursa de forma reconfortante. Eu tenho uma ideia, ele disse, sorrindo. As orelhas de Mel se animaram. Mel? Zapdos também voltou seu olhar penetrante para Naoki, curioso. Naoki inclinou-se ligeiramente para a frente. Você sabe como os humanos carregam Pokémon grandes por aí? Teddiursa congelou, imerso em pensamentos. A lembrança de ser carregado em uma Pokébola ressurgiu, e seus olhos brilharam. Ursa. Exatamente, confirmou Naoki. A solução são Pokébolas. Com uma Pokébola, não importa o tamanho do Pokémon, ele pode ser facilmente transportado de volta para o rancho. Nem precisaríamos dos Zapdos para carregá-los, bastaria uma entrega simples usando um Pokémon voador, como um Toucanon. A ideia imediatamente animou o clima. Mel e Teddiursa trocaram olhares animados. Suas preocupações se dissiparam, substituídas por um otimismo renovado. Até Zapdos pareceu aliviado. Naoki sorriu diante do entusiasmo deles. Tem certeza de que querem seguir esse plano? Perguntou. Ele sabia que essa abordagem poderia ser pouco convencional para os Pokémon selvagens que sua equipe encontraria. Embora Naoki usasse Pokébolas com moderação, ele nunca prendia seus Pokémon nelas. Cada Pokémon podia entrar e sair quando quisesse, e ele até mantinha um suporte especial para Pokébolas na sala de estar para Dragonite, Palmote e Dugtrio. Durante o inverno, Dragonite costumava se refugiar em sua Pokébola para se aquecer, emergindo novamente todas as manhãs. A configuração funcionava bem para seus Pokémon, mas Naoki se perguntava se Pokémon selvagens se sentiriam confortáveis com essa situação. Mesmo assim, Mel e Teddiursa assentiram com firmeza. Sua confiança em Naoki era inabalável. Acreditavam que ele trataria seus novos amigos com a mesma gentileza que demonstrava. Tudo bem, disse Naoki, eu cuido dos preparativos. Com isso, Naoki se desculpou e pulou nas costas de Coraidon, rumo à cidade de Kozagi. Chegando lá, ele foi à loja de departamentos e comprou uma bolsa vermelha idêntica à que Dragonite usava. Naoki guardou cuidadosamente os suprimentos recém-adquiridos na espaçosa bolsa de ombro. Utilizando tecnologia avançada de compressão de espaço, semelhante à usada nas mochilas dos treinadores, a bolsa era perfeita para Pokémon em viagem. Ela podia acomodar uma quantidade impressionante de itens, sendo leve e portátil. Depois de sair da loja de departamentos, Naoki passou em uma loja de suprimentos para comprar 50 Pokébolas e vários remédios essenciais de emergência. Satisfeito com as compras, ele retornou ao rancho para preparar a equipe da expedição para a próxima aventura. Reunindo Mel, Teddiursa e Zapdos, Naoki começou a explicar cada item. Esta, disse ele, segurando a bolsa, é uma bolsa espacial de grande capacidade. Ela pode armazenar muitos itens, incluindo frutas ou ferramentas que você encontrar durante suas viagens. Ele então ergueu um pequeno frasco.
são remédios de emergência. Por exemplo, este é um antídoto. Assim como as frutas peixe que você conhece, ele pode curar Pokémon de envenenamento. No entanto, ao contrário das frutas vermelhas, os remédios não estragam com o tempo, o que os torna mais confiáveis em viagens longas. Depois que Naoki confirmou que Mew e Teddiursa entenderam como usar os remédios, ele os colocou cuidadosamente na bolsa. Em seguida, ele pegou 50 garrafas de leite Gogoat do seu estoque. Este é o leite Gogoat da vida, disse ele. É incrivelmente potente, capaz de curar até mesmo ferimentos graves em Pokémon. Se você encontrar Pokémon feridos na natureza, certifique-se de usá-lo. Ursa. Teddiursa assentiu entusiasticamente, claramente ansioso para ajudar. Naoki sorriu e guardou as garrafas de leite com cuidado na sacola. Em seguida, tirou vários lanches e rações. Estes são para você. Além de serem deliciosos, também vão te ajudar a repor as energias quando estiver cansado. Por fim, ele pegou as Pokébolas. Reduzidas ao tamanho de bolinhas de gude, elas brilhavam à luz do sol enquanto ele as colocava diante do grupo. Você sabe como usar isso? Perguntou Naoki. Mew e Teddiursa balançaram a cabeça em uníssono. Naoki pegou uma e demonstrou. Está vendo este botão aqui? Aperte-o e a Pokébola se expandirá. Ele apertou o botão, e a pequena Pokébola cresceu até o tamanho de uma fruta. Para abrir a Pokébola, aperte o botão novamente. Se quiser capturar um Pokémon, mire o botão em direção à cabeça dele, e a Pokébola será ativada automaticamente. Ele continuou. Depois que um Pokémon estiver dentro, você pode encolher a bola novamente, facilitando o transporte. Dessa forma, até Pokémon grandes podem ser transportados sem problemas. Mew e Teddiursa encararam as Pokébolas com olhos arregalados e curiosos. Mew flutuou para frente, estendendo sua patinha em direção a uma das bolas. Para a leve surpresa de Naoki, Mew apertou o botão. Um raio de luz vermelha disparou, envolvendo Mew em seu brilho. Antes que alguém pudesse reagir, Mew desapareceu na Pokébola. Naoki piscou. O quê? A bola balançou brevemente e depois parou. Momentos depois, ela se abriu com um clique, e Mew reapareceu pulando para fora com o Mew. Alegre. Ele claramente tinha gostado da experiência e agora estava transbordando de entusiasmo. Naoki não sabia se ria ou suspirava. Bem, pelo menos você descobriu, murmurou, observando Mew pular alegremente, orgulhoso de seu novo conhecimento. Naoki prendeu cuidadosamente a nova bolsa de ombro ao pescoço de Zapdos. O pássaro lendário abaixou ligeiramente a cabeça, facilitando o ajuste da alça para Naoki. Zapdos parecia perfeitamente satisfeito com seu novo papel, com um sutil brilho de orgulho em seus olhos aguçados. Ajudar seus amigos lhe trazia uma silenciosa sensação de alegria. Pronto. Naoki bateu palmas, satisfeito. Você também pode guardar sua câmera aí e retirá-la quando precisar. Teddiursa imediatamente se animou com a sugestão. Tirou a câmera pendurada no pescoço, pulou em Zapdos e a colocou cuidadosamente na bolsa. Ursa, gorjeou claramente orgulhoso de si mesmo. Naoki riu baixinho. Parece que você descobriu como usar a bolsa de ombro. Agora pode partir em sua jornada com tranquilidade. Ao ouvir isso, Mew e Teddiursa cumprimentaram-se com entusiasmo antes de se virarem para Zapdos e convidá-lo a participar. Com um alto pop. Seus cumprimentos ecoaram em uníssono, simbolizando a formação oficial da equipe de expedição dos grandes heróis. Naoki e Dragonite ficaram de lado, observando a cena se desenrolar. Isso está ficando cada vez mais formal, Naoki refletiu consigo mesmo, entretido com a crescente camaradagem do trio. Toda a estrutura lembrou Naoki da série Pokémon Mystery Dungeon, onde os Pokémon formavam equipes de exploração para ajudar os outros e assumir missões emocionantes. Essas equipes tinham suas próprias guildas e até slogans cativantes como trabalhe duro, nunca desista e sorria ao longo do caminho. Um pensamento ocorreu a Naoki. Talvez ele pudesse replicar algo semelhante no rancho no futuro. Quando a árvore do mundo atingisse sua maturidade plena, poderia abrigar instalações como uma taverna Pokémon, um restaurante e até mesmo o quartel-general da equipe de expedição. Zapdos poderia ser o primeiro membro dessa equipe, mas Naoki tinha a sensação de que muitos outros o seguiriam. Sua mente divagou brevemente, imaginando Pokémon que poderiam se juntar à expedição. Zolkin por sua sabedoria, Oranguru por seu pensamento estratégico, Apine como médico de campo, Tropius como fornecedor de frutas e até mesmo Opa, cujo teletransporte baseado em anéis o tornaria o especialista em transporte perfeito. A ideia de Opa invocando Pokémon lendários para uma missão o fez sorrir. Mas esse era um plano para o futuro, naquele momento. Seu foco era garantir que a equipe da expedição tivesse tudo o que precisava. A noite tranquila passou, e quando a primeira luz do amanhecer surgiu sobre o rancho, a equipe de expedição do grande herói se preparou para partir em sua jornada. Desta vez, em vez de se transformarem em Pokémon voadores, Mew e Teddiursa sentaram-se confortavelmente nas costas de Zapdos. O pássaro lendário parecia mais do que feliz em carregar seus amigos, com uma bolsa vermelha cheia de suprimentos pendurada firmemente em seu pescoço. Zapdos não parecia sobrecarregado com sua nova função. Pelo contrário, parecia ansioso para embarcar na aventura, com seus olhos aguçados brilhando de expectativa. À medida que o sol subia, as silhuetas da equipe de expedição diminuíam de tamanho, desaparecendo gradualmente no horizonte. De pé ao lado dos Pokémon do rancho, Naoki acenou para eles com um desejo sincero. Vá em frente e use o leite da vida para ajudar os Pokémon necessitados. À medida que a luz do dia se espalhava pelo rancho, os pensamentos de Naoki se voltaram para o futuro. Que tipo de Pokémon Mew e Teddiursa convidariam para o rancho em seguida? Capítulo 314. Café e Fluttermané.
19 de fevereiro, 199º ano do calendário da Aliança. 7 dias se passaram desde a partida da equipe da expedição, e a vida no rancho havia retornado à sua rotina pacífica. Sob a orientação diligente de Coraidon e Nauki, Fluttermané estava se adaptando lentamente a essa era desconhecida. No entanto, um desafio persistente era a agenda instável de Fluttermané. Durante o dia, Fluttermané dormia profundamente apenas para emergir à noite, planando silenciosamente sobre o rancho com um ar de mistério. Embora parecesse simplesmente desfrutar da tranquilidade, Nauki não conseguia deixar de se preocupar. A inquietante possibilidade de ele caçar outros Pokémon no rancho pesava em sua mente. Essas preocupações acabaram se infiltrando em seus sonhos. Tarde da noite, Nauki acordou assustado, com o coração batendo forte por causa de um pesadelo vívido. Em seu sonho, as sombras de Fluttermané e Roarinho se entrelaçaram, transformando-se em um predador selvagem que atacava impiedosamente um Vatreu indefeso. Incapaz de se livrar do medo persistente, Nauki saiu da cama e se aventurou no rancho iluminado pela lua para dar uma olhada em Fluttermané. Para seu alívio, ele o encontrou serenamente empoleirado na chaminé, aparentemente admirando a lua. A forma etérea de Fluttermané brilhava fracamente sob a luz pálida, um forte contraste com a imagem violenta que assombrara seu sonho. Ao ouvir os passos suaves de Nauki na grama abaixo, Fluttermané inclinou a cabeça curiosamente. Ao avistá-lo parado ali, envolto em um casaco, flutuou graciosamente. Mreão, murmurou suavemente, como se perguntasse se Nauki precisava de alguma coisa. Nauki soltou uma risadinha, percebendo quão irracionais seus medos eram. Estendendo a mão, ele afagou delicadamente a cabeça de Fluttermané. Como está sendo aqui? Perguntou. Fluttermané fez uma pausa, seus olhos vermelhos refletindo o luar prateado enquanto ele ponderava a questão. Ali no rancho ele havia encontrado segurança em um refúgio onde não precisava se defender de predadores, defender seu território ou lutar para encontrar comida. Tudo naquele lugar exalava uma sensação de calma e gentileza. O vento, a lua e até mesmo as noites. Mas por mais que apreciasse essa paz recém-descoberta, Fluttermané não podia negar que algo parecia estranho. Estava quieto demais. Os instintos primitivos gravados em seu ser o faziam ansiar pela emoção de uma caçada ou pela adrenalina de uma luta. Mais do que tudo, sentia um desconforto peculiar, uma coceira nos dentes afiados que o deixava inquieto. Enquanto lutava com esses sentimentos, Nauki estudou cuidadosamente a expressão de Fluttermané. Percebendo o leve render de seus dentes pontudos, ele começou a juntar as peças. Seus dentes estão coçando? Perguntou ele. Você se incomoda por não caçar há algum tempo? Os olhos de Fluttermané se arregalaram de surpresa, sua linguagem corporal revelando seu espanto. Seu olhar penetrante, vermelho sangue, parecia perguntar. Como você sabia disso? Nauki riu baixinho, suas suspeitas confirmadas. Ele gesticulou para as pequenas presas pontudas e acrescentou. Você tem vontade de morder alguma coisa para fazê-lo parar? Fluttermané piscou, completamente chocado por Nauki ter identificado seu desconforto com tanta precisão. Satisfeito com a reação, Nauki assentiu para si mesmo. Embora o rancho atendesse às necessidades físicas de Fluttermané, ele percebeu que havia ignorado seus instintos inatos. Se tivesse algo seguro para mastigar, talvez pudesse satisfazer aquele desejo primitivo sem causar dano ou sofrimento. A pergunta era, o que funcionaria para um Pokémon como Fluttermané? Naquele momento, Nauki de repente se lembrou de um osso grosso que Ted de Ursa havia pegado durante uma de suas aventuras. Esse tipo de osso, frequentemente usado como armas por Pokémon selvagens como Marowak e Cubone, era famoso por sua resistência. Será que isso poderia ajudar Fluttermané? Perguntou-se Nauki. Se o osso fosse resistente o suficiente, poderia dar a Fluttermané uma válvula de escape para seus instintos inquietos. Sem hesitar, ele foi até a lavanderia, recuperou o osso, limpou-o cuidadosamente e o entregou a Fluttermané. O Pokémon estendeu suas garras em forma de asas, pegando o osso com cautela. O comportamento de Fluttermané mudou imediatamente. Seus instintos selvagens irromperam, e ele começou a roer o osso com uma ferocidade surpreendente, afiando suas presas no material resistente. Enquanto rangia os dentes, emitia rosnados baixos, reminiscentes do Pokémon ancestral que um dia fora. Entre roer, Fluttermané lançou um olhar para Nauki. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e gratidão. Nauki riu baixinho, estendendo a mão para dar um tapinha gentil na cabeça de Fluttermané. Bom trabalho, disse ele calorosamente. Fluttermané parou no meio da mordida, inclinando a cabeça para estudar o rosto de Nauki. Banhado pelo suave luar, a expressão do humano era gentil e sincera, repleta de carinho e esperança. Fluttermané conseguia sentir as emoções que irradiavam dele, expectativa, ternura e um desejo silencioso de sua felicidade. Memórias da vida no rancho inundaram a mente de Fluttermané, Nauki preparando refeições, ensinando pacientemente a evitar carne crua, guiando-o durante o treinamento e até mesmo se preocupando com ele tarde da noite. Pela primeira vez, uma sensação estranha, porém agradável, despertou no coração de Fluttermané. Agora ele entendia por que Coraidon tinha Nauki em tão alta conta. Fluttermané percebeu que também havia começado a gostar daquele humano gentil, porém atencioso. Na manhã seguinte, Nauki decidiu lidar com os hábitos noturnos de Fluttermané. Depois de cuidar do rancho, ele foi à cidade comprar grãos de café, inspirado por uma ideia que ajudaria a manter Fluttermané acordado durante o dia. De volta ao rancho, Nauki foi até a estufa de vidro. Escolheu um vaso vazio, encheu-o com terra e plantou os grãos de café. Em seguida, levou o vaso para a sala de estar, onde Calyrex estava entretido com um programa de TV. Você poderia me ajudar com isso? Perguntou Nauki, segurando o vaso de flores.
Calyrex, absorto demais no espetáculo para se virar, acenou preguiçosamente com a mão. Uma explosão de luz ofuscante envolveu o Bully. Quando a luz se apagou, Naoki ficou segurando um pé de café adulto, com cerca de 1,5 m de altura, com galhos carregados de grãos maduros. Assustado com a transformação repentina, Naoki soltou um grito de surpresa. Segurando a árvore desajeitadamente, correu de volta para a estufa e a colocou cuidadosamente em um canto. As cerejas vermelhas brilhantes brilhavam convidativamente na árvore. Naoki as inspecionou atentamente. Cerejas de café. As frutas dentro podem ser usadas para fazer café. Na semana seguinte, Naoki dedicou-se ao laborioso processo de transformar as cerejas em grãos de café. Ele removeu a polpa da fruta, fermentou os grãos, descascou-os, lavou-os, secou-os e, por fim, torrou-os. Assim que os grãos estavam prontos, ele os moeu até virar pó, preparando-se para a etapa final, preparar o café. Naoki preparou uma receita simples na cozinha. Pegou o pó moído na hora e o misturou com água quente em uma xícara que Indeeda lhe entregou. Enquanto o aroma de café fresco enchia o ar, ele murmurou para si mesmo: será que isso vai mesmo funcionar? Momentos depois, o café estava pronto. Naoki inspecionou a bebida ansiosamente, curioso sobre seus efeitos. Uma pequena notificação surgiu em sua mente. Café B-, café preparado com pó de café moído na hora. Efeito: insônia nível 2. Após beber, o usuário não conseguirá dormir por 6 horas. Comentário: uma bebida mágica que ajuda a manter o foco. Se você se sentir sonolento, beba uma xícara para se manter acordado e alerta. Naoki sorriu radiante. Isso definitivamente vai ajudar Flutter Mané a ajustar seu horário de sono. Naoki ficou emocionado. Finalmente, ele havia encontrado uma maneira de ajudar Flutter Mané a ajustar sua rotina noturna. Pensando nisso, Naoki voltou sua atenção para Flutter Mané, que dormia profundamente em uma almofada próxima. Carregando a xícara de café, ele se aproximou do Pokémon sonolento e o acordou gentilmente. Flutter Mané, você quer brincar com todo mundo? Flutter Mané bocejou enquanto piscava sonolentamente para Naoki. Inclinou a cabeça confuso. Brincar com todo mundo? Queria, mas toda vez que acordava, os outros já estavam dormindo. Ainda meio adormecido, assentiu levemente. Naoki sorriu. Então experimente beber isso. Ele ergueu cuidadosamente Flutter Mané e levou o copo à boca. No momento em que o café amargo tocou sua língua, os olhos vermelhos de Flutter Mané se arregalaram. Qualquer vestígio de sonolência desapareceu instantaneamente. Ele recuou, tossindo e engasgando enquanto flutuava, cuspindo líquido ofensivo. Naoki, Koraidon, que estava observando de longe. Assim que Flutter Mané se livrou com sucesso do gosto amargo, pairou no lugar, ofegando dramaticamente. Agora totalmente acordado, olhou ao redor, confuso, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Naoki tentou suprimir uma risada e perguntou: então, você ainda está com sono? Flutter Mané hesitou por um momento, avaliando-se. Para sua surpresa, percebeu que não estava nem um pouco sonolento. Seu olhar voltou-se para Naoki com um vislumbre de confusão e compreensão em sua expressão. Naoki assentiu, satisfeito. O efeito do café era inconfundível, funcionou perfeitamente. Então está bem, disse ele, batendo palmas. Agora você pode ir brincar com todo mundo. Koraidon, por que você não leva Flutter Mané junto? Koraidon rosnou entusiasmado em concordância e conduziu Flutter Mané, agora bem acordado, em direção aos outros Pokémon, que brincavam alegremente no terreno do rancho. Naoki os observou partir, silenciosamente esperançoso de que interagir com os outros ajudaria Flutter Mané a se adaptar à vida no rancho e aos tempos modernos. Com a dupla fora, Naoki se virou para limpar o café que Flutter Mané havia cuspido. Enquanto esfregava o chão, pensou: talvez eu deva adicionar um pouco de leite e açúcar da próxima vez. Isso pode facilitar para Flutter Mané beber. Mais tarde naquele dia, Naoki espiou lá fora para ver Flutter Mané. Ele estava flutuando no ar, observando Alcremie e os outros brincarem lá embaixo. Percebendo aquele pequeno passo em direção à socialização, Naoki assentiu com satisfação. Progresso, por menor que fosse, ainda era progresso. Sabendo que os efeitos do café passariam em 6 horas, Naoki permaneceu por perto, pronto para preparar outra xícara. De fato, assim que os efeitos passaram, a energia de Flutter Mané começou a diminuir. Desta vez, Naoki trouxe café adoçado com leite e açúcar. Relutantemente, Flutter Mané experimentou a nova mistura, mas imediatamente a cuspiu. Só o cheiro pareceu irritá-lo. Naoki suspirou. Vamos lá, Flutter Mané, aguente firme por hoje. Depois disso, você não vai precisar beber mais. Flutter Mané o encarou com uma expressão nada divertida. Naoki adicionou outra colherada generosa de açúcar ao café e o serviu novamente. Desta vez, após alguma hesitação, Flutter Mané engoliu tudo com relutância. Depois de um dia agitado de tentativas e erros, a noite finalmente chegou. No jantar, Flutter Mané comeu com vontade e assim que os efeitos do café passaram, imediatamente caiu em um sono profundo e tranquilo. Naoki soltou um suspiro de alívio. Se estiver dormindo agora, deve estar tudo bem, certo? Mais tarde naquela noite, Naoki acordou e silenciosamente verificou Flutter Mané. O Pokémon ainda dormia profundamente com a respiração suave e constante. Sentindo-se mais tranquilo, Naoki voltou para o seu quarto e adormeceu com o coração em paz. Na manhã seguinte, Flutter Mané acordou naturalmente, piscando grog enquanto a luz do sol entrava no quarto. Espreguiçou-se e olhou ao redor, pousando o olhar em Naoki, que estava sentado ali perto. Naoki sorriu ao ver Flutter Mané acordando. Bom dia, Flutter Mané, cumprimentou alegremente. Flutter Mané piscou grog e olhou ao redor, sua expressão levemente confusa, mas não hostil. Nesse momento, Glaceon passou correndo em perseguição a Alcremie. Acontece que Alcremie havia, de forma travessa, decorado o rosto de Glaceon com creme enquanto ele dormia, transformando-o em um gato malhado gigante, coberto de creme.
Depois de passar um tempo com o Pokémon do rancho ontem, Flutter Mané começou a aceitar a natureza gentil e brincalhona de seus novos companheiros. Ao observar Glaceon perseguindo Alcremie com raiva, ele se viu sorrindo pela primeira vez, como se a cena fosse genuinamente divertida. Glaceon, no entanto, notou o sorriso de Flutter Mané e interpretou erroneamente como zombaria. Envergonhado e furioso, Glaceon se virou para Alcremie com um bufo, o rosto profundamente vermelho. Percebendo que havia irritado Glaceon, Alcremie correu para se desculpar. Para se redimir, passou creme no próprio rosto, imitando a aparência do gato malhado. O gesto rendeu o perdão de Glaceon, e os dois Pokémon logo caíram na gargalhada. Flutter Mané observou toda a cena se desenrolar, com um sorriso cada vez maior. Pela primeira vez, sentiu-se genuinamente entretido com o novo ambiente. Naoki, que observava de longe, assentiu satisfeito. Dessa perspectiva, Flutter Mané começava a se assemelhar a Palmot, despreocupado e contente. O plano para ajudar Flutter Mané a se adaptar à nova vida estava funcionando, e Naoki finalmente se sentiu mais tranquilo. Os Pokémon do rancho, em especial os amigáveis e espirituosos Alcremie e Palmot, estavam se mostrando as influências perfeitas para ajudar Flutter Mané a se sentir em casa. Com o tempo, Naoki acreditava que Flutter Mané se integraria perfeitamente ao estilo de vida pacífico do rancho. Enquanto Naoki refletia sobre o progresso de Flutter Mané, seus pensamentos se voltaram para o Instituto de Pesquisa da Área Zero e seus enigmáticos professores. Ele se perguntou quais métodos eles poderiam ter usado para ajudar os Pokémon Paradoxo a se adaptarem a esta era. Nos jogos, os professores Sada e Turo conseguiram comandar Pokémon Paradoxos em batalhas, uma prova de seu sucesso em domar essas criaturas. No entanto, apesar de suas conquistas, eles não levaram em conta o grande número de Pokémon Paradoxos que se espalharam por Paldea, sobrecarregando as defesas da região. Naoki balançou a cabeça, afastando os pensamentos perturbadores. Não adiantava ficar remoendo eventos fora do seu controle. Com um suspiro suave, ele se virou para o grupo de Pokémon e disse: "Certo, pessoal, vamos tomar café da manhã. Depois disso, vou para a cidade." Palmot imediatamente se animou, curioso sobre a viagem. Percebendo o interesse, Naoki sorriu e respondeu: "Estamos ficando sem suprimentos. Vou comprar mais comida, e sim, vou garantir bastante carne para todos vocês." Como a fazenda já produzia seu próprio leite, ovos e vegetais, Naoki só precisou comprar carne e alguns extras. Após o café da manhã, ele confiou as tarefas diárias aos irmãos Indeedee e partiu para a cidade de Kozagi em Ciclizar, deixando Koraidon para cuidar de Flutter Mané e dos outros. Ao chegar à cidade de Kozagi, Naoki foi até um movimentado mercado. Comprou uma variedade de carnes e, notando a abundância de frutos do mar frescos, decidiu esbanjar um pouco. Camarão, caranguejo, lula, ostras e mariscos, todos pareciam irresistivelmente frescos. A visão dos frutos do mar lhe deu uma ideia. Naoki pensou em oferecer um banquete de frutos do mar no rancho, um deleite raro para todos. Inspirado, ele comprou frutos do mar no valor de milhares de Pokédólares, já imaginando os pratos deliciosos que poderia preparar. Enquanto carregava suas compras, Naoki se lembrou de vídeos que vira de pessoas vasculhando praias em busca de mariscos, mexilhões e caranguejos. A ideia o intrigou. Talvez em alguns dias ele pudesse visitar a costa próxima para tentar a sorte coletando frutos do mar. Depois de comprar as compras, Naoki se preparou para voltar direto para o rancho. Pedalando na Ciclizar pelas ruas da cidade de Kozagi, ele notou uma loja de antiguidades recém-inaugurada. A princípio, Naoki prestou pouca atenção e continuou seu caminho, mas logo teve uma ideia. Ele diminuiu a velocidade de Ciclizar até parar e olhou para trás, em direção à loja, lembrando-se do Jimmy-Go escondido no canto de sua taverna. Apesar de ter descoberto o Pokémon Baú de Moedas há algum tempo, Naoki ainda não havia interagido significativamente com ele. Jimmy-Go era um Pokémon fascinante, ao mesmo tempo elusivo e enigmático. Sua forma evoluída, Goldengo, era particularmente rara e muito procurada, não apenas por sua aparência única, mas também pela tradição que cercava sua capacidade de trazer boa sorte. No entanto, evoluir Jimmy-Go para Goldengo exigiu a impressionante quantia de 999 moedas. A quantidade tornava a tarefa assustadora, mas Naoki sempre considerou o desafio válido. Além disso, um Goldengo seria um complemento perfeito para a taverna, tanto como um companheiro peculiar quanto como um amuleto da sorte vivo para atrair mais clientes. Com isso em mente, Naoki teve uma ideia. O antiquário poderia ter moedas que Jimmy-Go guardaria como tesouro. Se ele conseguisse encontrar essas moedas, isso poderia ajudá-lo a criar laços com o Pokémon e a se aproximar ainda mais de sua evolução. Capítulo 315 – Reunião de Intercâmbio Agrícola. Naoki nunca tinha reparado naquele antiquário antes, devia ter sido inaugurado recentemente. A pesada porta de madeira, intrincadamente entalhada, cedeu lugar a uma onda de charme rústico quando Naoki entrou. O ar estava impregnado de um aroma envelhecido, evocando a passagem do tempo. O interior era espaçoso, com um balcão em frente à entrada e fileiras de prateleiras alinhadas nas paredes. Cada prateleira exibia uma variedade de antiguidades, cerâmica desgastada, pergaminhos desbotados e relíquias de eras passadas. Atrás do balcão estava um homem de meia-idade com cabelo penteado para trás, óculos de armação redonda e um ar de refinamento. Ele limpava o balcão com um espanador enquanto um filhote de luxra cochilava preguiçosamente no balcão. O leve rangido da porta chamou a atenção deles. O homem ergueu os olhos, brilhando de entusiasmo. "Um cliente. Bem-vindo", disse ele calorosamente. O filhote de luxra bocejou e levantou a cabeça, seus olhos penetrantes encontrando brevemente os de Naoki. "Olá." Naoki cumprimentou com um sorriso educado. "O que te traz aqui hoje?" O lojista largou o espanador e se aproximou com passos firmes.
Você está procurando pinturas antigas colecionáveis, ou talvez jogos de chá de evolução para Pokémon como Sinistcha e Polteageist? Temos uma grande variedade de tesouros aqui. Naoki piscou surpreso. Ele conhecia Polteageist, mas a menção de outro Pokémon, Sinistcha, despertou sua curiosidade. Sinistcha? Naoki repetiu, inclinando a cabeça. O lojista ergueu uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Você nunca ouviu falar? Naoki balançou a cabeça. Eu só sei sobre Polteageist. Ah, faz sentido. O lojista ajeitou os óculos e sorriu. Sinistcha e Polteageist são parentes próximos. Ambos são Pokémon de chá, mas Sinistcha é nativo da distante região de Kitakami. Assim como Polteageist, ele precisa de um conjunto de chá especial para evoluir. Ele gesticulou em direção a uma das prateleiras, onde repousava uma tigela de chá ornamentada. Este, por exemplo, é um conjunto de chá necessário para a evolução de Sinistcha. Dizem que esses Pokémon se formam a partir dos arrependimentos persistentes de mestres do chá que nunca aperfeiçoaram sua arte. Sua essência está ligada ao matcha, criando esses seres peculiares. O lojista se aproximou conspiratoriamente. Em Kitakami, existe uma lenda assustadora sobre Sinistcha. Dizem, se você desperdiçar comida, um Sinistcha vai jogar matcha em você, drenar sua energia e te transformar em uma casca murcha. Assustador, não é? Naoki riu nervosamente sem saber como responder. Essa é uma baita história. Embora apreciasse a tradição, Naoki achou a descrição de Kitakami intrigante. Ele sempre imaginou a região como um refúgio agrícola tranquilo, repleto de pomares extensos e paisagens pitorescas. O contraste entre sua imagem idílica e essa história macabra era impressionante. Aposto que é só uma história para assustar as pessoas, Naoki refletiu consigo mesmo. Como os rumores sobre Polteageist ou Jimmy-Go. Ainda assim, ele não tinha vindo ali para discutir Pokémon do chá. Sua atenção voltou-se para a coleção de antiguidades que decoravam as paredes. Cada peça parecia conter uma história, e o lojista estava ansioso para compartilhá-la. Aquela armadura ali, começou o lojista, apontando para um conjunto polido exposto em um canto, pertenceu a um cavaleiro do reino Paldiano. Tem mais de 500 anos e ainda está notavelmente preservada, sem sinais de ferrugem. Ele gesticulou para uma pilha de livros antigos ali perto. E estes? São diários de observação Pokémon escritos por estudiosos do reino Paldiano. O conteúdo pode parecer de conhecimento comum hoje em dia, mas naquela época, essa informação era inovadora. Por fim, o lojista se dirigiu a um pote de cerâmica. Dizem que este pertenceu ao rei de Paldeia. Ele bebia a água dele durante seu reinado. Naoki observou silenciosamente o pote, que para sua surpresa, parecia um velho pinico. Seus olhos então captaram algo muito mais intrigante, um baú de tesouro desgastado pelo tempo, com cerca de 30 centímetros de altura, na outra extremidade da prateleira. Ele irradiava um charme que imediatamente despertou seu interesse. O lojista notou o olhar de Naoki e se aproximou. Ah, este baú de tesouro, começou ele, é mais uma relíquia da era do reino Paldiano, assim como o pote de cerâmica. Há mais de 2000 anos, durante a era de ouro do reino, exploradores embarcaram em grandes caças ao tesouro. Este baú foi recuperado durante uma dessas expedições. Infelizmente, seus tesouros foram removidos há muito tempo, restando apenas o baú. Naoki se inclinou, examinando os detalhes delicados do baú. Quanto você está pedindo por ele? Perguntou. O lojista ajustou os óculos pensativo. Não vou mentir, não tem nada dentro. É uma casca vazia agora. Mas como artefato histórico, ainda é valioso. Posso me desfazer dele por 20.000 Pokédólares. Naoki refletiu sobre o assunto. Embora 20.000 Pokédólares não fosse uma quantia proibitiva, ele poderia facilmente recuperá-la vendendo uma garrafa de leite Gogoat. Ele ainda não tinha certeza se o baú valia o preço. Além disso, tais artefatos não tinham um valor de mercado padronizado. O preço era em grande parte subjetivo. Decidido a negociar, Naoki recorreu às suas limitadas habilidades de barganha. Que tal 10.000? Retrucou. A expressão do lojista se contraiu. Você está brincando, né? Até decorações produzidas em massa custam mais que isso, zombou ele. E este baú é uma antiguidade autêntica com mais de 2 milênios. Naoki tentou novamente, sorrindo diplomaticamente. Que tal 15.000? Eu também estaria aberto a uma parceria de longo prazo, se isso adoçar o negócio. O interesse do lojista foi despertado. Uma parceria de longo prazo, você disse? Que tipo de acordo? Naoki apontou para um par de moedas antigas expostas em uma prateleira próxima. Vejo que você tem algumas moedas de Jimmy-Go. Estou querendo colecionar o máximo que puder. Se você puder me fornecer moedas como essas, poderíamos trabalhar juntos regularmente. O lojista acompanhou o gesto de Naoki, seu olhar pousando nas moedas. As moedas, também relíquias do reino Paldiano, já foram usadas como moeda e tinham significado histórico. Colecionadores modernos valorizavam essas moedas por sua raridade, embora seu preço de mercado fosse relativamente modesto, normalmente em torno de 50.000 Pokédólares, muito inferior ao de antiguidades de alto padrão, como jogos de chá raros. Você está interessado nessas moedas? Perguntou o lojista intrigado. Naoki assentiu. Sim, recentemente encontrei um Jimmy-Go em casa, e ele parece ter afinidade com essas moedas. Pensei que oferecer algumas a ele poderia me ajudar a ganhar confiança. O lojista ergueu as sobrancelhas, surpreso. Um Jimmy-Go? O interesse de Naoki pelos tesouros da loja deixou o dono perplexo. Aos olhos perspicazes do lojista, Naoki não parecia um colecionador de antiguidades. Relíquias inestimáveis foram brevemente observadas antes que sua atenção se desviasse para outro lugar. Só quando Naoki mencionou o Jimmy-Go é que o lojista finalmente entendeu a verdadeira motivação do jovem. Você está tentando ajudar um Jimmy-Go a coletar moedas para que ele possa evoluir para um Goldengo? Exclamou o lojista surpreso. Naoki piscou, igualmente surpreso. Você sabe sobre Goldengo? Claro.
Qualquer pessoa no ramo de antiguidades conhece Goldengo, respondeu o lojista. A conexão entre Jimmy-Go e as moedas é bem documentada. Esses Pokémon surgiram durante o reinado do Reino Paldiano, há mais de 2000 anos, e sua existência está intrinsecamente ligada à ganância dos exploradores em busca de tesouros. Naoki assentiu lentamente. Isso faz sentido. O lojista continuou, em tom quase reverente. Só há 2 séculos é que as pessoas perceberam que Jimmy-Go podia evoluir. Reza a história que um colecionador de antiguidades fez amizade com um Jimmy-Go que tinha um desejo insaciável por moedas. Para agradar seu companheiro, o colecionador gastou uma fortuna reunindo moedas de ouro do mundo inteiro. E então, perguntou Naoki inclinando-se para frente curioso. Com moedas suficientes, o Jimmy-Go se fundiu com eles e evoluiu para Goldengo, um Pokémon raro e extraordinário, disse o lojista, entusiasmado. Desde então, colecionadores sonham em repetir esse sucesso. Mas os Jimmy-Go são incrivelmente tímidos e fogem ao ver humanos. Capturar um é um desafio monumental. Naoki ouviu atentamente enquanto o tom do lojista se tornava mais sério. E mesmo que alguém conseguisse capturar um Jimmy-Go, coletar as moedas necessárias é uma tarefa árdua. As moedas não são fáceis de encontrar. Elas estão espalhadas por ruínas, tumbas e outros locais perigosos. A maioria das pessoas desiste muito antes de conseguir o suficiente. É por isso que ninguém viu um segundo Goldengo em mais de 200 anos? Perguntou Naoki atônito. Exatamente, disse o lojista, assentindo. As moedas em si são valiosas. No mercado, uma moeda costuma ser vendida por cerca de 50 mil Pokédólares. Faça as contas. Colecionar 1000 moedas custaria a impressionante quantia de 50 milhões de Pokédólares. É um preço que a maioria das pessoas simplesmente não pode pagar. E isso supondo que as moedas estejam disponíveis, acrescentou o lojista. Muitas estão escondidas em ruínas ou tumbas antigas. Esses lugares são perigosos, cheios de armadilhas e guardados por Pokémon poderosos, leais aos seus mestres há muito falecidos. Qualquer um que ouse invadir corre o risco de ser perseguido. Naoki, que havia considerado brevemente se aventurar nas ruínas para encontrar moedas, hesitou. Isso parece muito trabalhoso, admitiu. Prefiro não me envolver em brigas desnecessárias. O lojista riu baixinho. Sabe a escolha. E então, você vai levar o baú do tesouro? Sim, respondeu Naoki, decidido. Também aceito essas 2 moedas. Se você conseguir mais no futuro, entre em contato comigo diretamente, pagarei um prêmio. Os olhos do lojista brilharam. Combinado. Mas com uma condição. Naoki inclinou a cabeça. Qual é a condição? A expressão do lojista se suavizou de entusiasmo. Se você conseguir evoluir esse Jimmy-Go para um Goldengo, traga-o aqui. Quero ver com meus próprios olhos. Naoki sorriu. Ok. Ele deixou suas informações de contato com o lojista, pagou pelo baú do tesouro e pelas moedas e então foi para o rancho. Assim que Naoki desceu de seu ciclizar, carregando os frutos do mar frescos que comprará na cidade, um grupo de dragonites e um curioso Dragonair imediatamente se reuniram ao redor. Seus olhos brilharam de curiosidade enquanto cheiravam a sacola. Au ó, um dragonite gritou inquisitivamente. Naoki riu baixinho, olhando para a sacola. Ah, isso? Comprei na cidade frutos do mar. Ele havia planejado originalmente deixar os dragonites experimentarem um pouco durante o almoço, mas, ao ver suas reações, percebeu algo. Para os dragonites que viviam perto do mar, peixes, camarões e outros frutos do mar provavelmente faziam parte de sua dieta natural. Pelo canto do olho, Naoki notou um dragonite maior se aproximando, logo acompanhado por ainda mais dragonairs. Seus olhares se alternavam entre Naoki e os frutos do mar, como se um plano estivesse se formando em suas mentes. Gug, Dragonair assentiu com uma expressão de realização. Se Naoki gostasse dessas coisas, eles poderiam pegar mais durante suas viagens de volta à Ilha Dragonite e trazê-las de presente. Sem saber das intenções deles, Naoki entregou o saco de frutos do mar para Indeedee, instruindo-a a cozinhá-lo no vapor para o almoço. Então, carregando o baú do tesouro e as moedas que havia comprado antes, dirigiu-se à taverna. O bar estava silencioso durante o dia, com a luz do sol entrando pelas janelas, revelando partículas de poeira flutuando preguiçosamente na luz. Parecia que os Indeedees tinham acabado de limpar o espaço. Naoki olhou ao redor, mas não viu sinal do Jimmy-Go que suspeitava estar escondido ali. Mesmo assim, tinha certeza de que estava por perto, observando-o das sombras. Sem fazer alarde, colocou o baú do tesouro e as 2 moedas de ouro sob o balcão onde as sombras se acumulavam. Jimmy-Go, ele chamou gentilmente. Encontrei um baú de tesouro e 2 moedas hoje que achei que você poderia gostar. Venha dar uma olhada quando estiver pronto. A sala permaneceu em silêncio, sem nenhuma resposta do Pokémon invisível. Naoki deu um sorriso fraco sem esperar por um, e se virou para sair. Seus passos ecoaram suavemente enquanto ele saía, ficando cada vez mais fracos até desaparecerem completamente. Momentos depois, uma figura pequena e hesitante espiou da escuridão. O Jimmy-Go olhou ao redor cautelosamente, certificando-se de que Naoki realmente havia sumido antes de se esgueirar em direção ao bar. Observou o baú do tesouro e as moedas com os olhos brilhantes e arregalados de admiração. No entanto, não se reivindicou imediatamente. Em vez disso, empoleirou-se no balcão e olhou para a porta com a confusão estampada no rosto. Por que esse humano se esforçou para lhe trazer um presente tão precioso? Ele não fez nada para merecer tanta gentileza. Enquanto isso, Naoki voltou para casa e começou a preparar os frutos do mar. Quando terminou de limpar as conchas e os búzios, já era quase meio-dia. Quando estava prestes a começar a cozinhá-los no vapor, uma voz familiar o chamou lá de fora. Naoki, você está em casa? Boa tarde, Ciclizar. Oh, Coraidon, olá para você também. Reconhecendo a voz, Naoki fez uma pausa e enxugou as mãos em uma toalha. Prefeito Thomas, murmurou para si mesmo, perguntando-se por que o prefeito estava visitando aquela hora. Largando seu trabalho, saiu. O prefeito estava na entrada, sorrindo calorosamente. Bom dia, Naoki. Posso entrar?
Claro, respondeu Naoki, gesticulando para que ele entrasse. O que o traz aqui? Sentado no sofá, o prefeito Thomas explicou. Trata-se de um convite que recebemos recentemente. Vejam, no ano passado, a cidade de Kozaji teve uma excelente colheita, fornecendo vegetais e produtos frescos para muitas outras regiões de Paldia. Graças a isso, a reputação da nossa cidade na agricultura cresceu. Ele continuou. Há alguns dias, recebemos um convite da Vila Kitakami para participar de um evento de intercâmbio agrícola. Eles nos pediram para enviar um agricultor experiente para compartilhar técnicas de plantio e insights. Após alguma discussão, os moradores da cidade decidiram, por unanimidade, enviar você. Naoki piscou surpreso. O nome Kitakami chamou sua atenção. Era o mesmo lugar que o dono da loja de antiguidades mencionara mais cedo naquele dia. Ele ficará intrigado com as histórias e até cogitara visitar o local quando o tempo permitisse. Agora a oportunidade se apresentará naturalmente. Embora Naoki não fosse exatamente um fazendeiro experiente, ele dependia muito de Pokémon como do Guitril para arar, Gogoat para cuidar das plantações e Dragonite para regar. Ele se sentia confiante o suficiente para representar a cidade. Mais importante ainda, ele viu isso como uma chance de divulgar Calyrex e seus poderes extraordinários. Quando será o evento? Perguntou Naoki. O prefeito Thomas sorriu, satisfeito com a disposição de Naoki. Em 3 dias. A Vila Kitakami é bem longe, então precisaremos pegar um avião para chegar lá. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Dragonite. Naoki nunca teve certeza da localização exata de Kitakami. Antes de ser transportado para este mundo, o DLC Mask para os jogos Pokémon não havia sido lançado. Então ele presumiu que a Vila Kitakami ficava em algum lugar nas sombras a nordeste da região de Paldia. No entanto, parecia que sua suposição estava incorreta. Segundo o prefeito Thomas, a Vila Kitakami era um assentamento isolado, localizado em uma área remota. Para chegar lá, era preciso atravessar regiões pontilhadas por vastas cadeias de montanhas. Certamente, era um lugar fora do circuito turístico tradicional. Não há aeroporto na cidade de Kozaji, continuou o prefeito Thomas. Vocês precisarão ir para a cidade das garrafas de vidro para pegar um voo. Não se preocupem com despesas, a cidade cobrirá todos os custos da viagem. Naoki assentiu, planejando mentalmente sua agenda. Era 26 de fevereiro do 199º ano do calendário da Aliança. A viagem a Kitakami para o intercâmbio agrícola de uma semana estava marcada para começar no dia 29. Isso lhe dava 3 dias para resolver pendências no rancho antes da partida. Entendido. Vou me certificar de que estou pronto, respondeu Naoki. O prefeito Thomas sorriu calorosamente, enfiando a mão no bolso do casaco e tirando um cartão. Aqui está o seu crachá de identificação para troca. Mantenha-o com você o tempo todo. Quando chegar, alguém de Kitakami irá encontrá-lo na estação. Basta mostrar este crachá e eles cuidarão de tudo. Naoki aceitou o distintivo e agradeceu ao prefeito pelas instruções detalhadas. Depois de explicar tudo, o prefeito Thomas se levantou para ir embora. Vou me despedir agora. Não se preocupem com o rancho enquanto estiverem fora. Os moradores da cidade ajudarão a manter tudo funcionando perfeitamente. Obrigado. Estarei pronto, garantiu Naoki, acompanhando-o até a porta. Ele ficou do lado de fora, observando a figura do prefeito desaparecer na distância antes de voltar para dentro. De volta à cozinha, a irmã Indeda gesticulou em direção à bacia de frutos do mar. Ai ai! Ela disse animadamente, inclinando a cabeça para perguntar se ele queria que ela continuasse preparando os ingredientes. Ah, não precisa. Já limpei tudo, respondeu Naoki com um sorriso. É só passar o vapor direto. Assumindo o comando, Naoki começou a colocar os mariscos, conchas, ostras, camarões e caranguejos na panela a vapor. Enquanto esperava, ele picou alguns dentes de alho, preparou um molho de alho simples e preparou algumas tigelas para mergulhar. Morando tão perto da costa, a cidade de Kozaji era conhecida por seus frutos do mar, sempre frescos, pescados da manhã. Assim que a panela começou a ferver, o aroma intenso do oceano invadiu a cozinha, misturando-se ao aroma saboroso do alho. Quando os frutos do mar estavam perfeitamente cozidos, Naoki os despejou cuidadosamente em uma grande tigela de ferro. As cores vibrantes das conchas brilhavam e o vapor subia em redemoinhos, trazendo consigo o aroma tentador. Ele olhou para baixo e, quase instintivamente, informações sobre o prato apareceram em sua mente. Festa de frutos do mar, C+, um prato farto feito com uma variedade de frutos do mar frescos, repleto dos sabores únicos do oceano. Efeito, aumenta ligeiramente a simpatia por Pokémon do tipo água. Concede um pequeno aumento à vitalidade geral deles. Comentário. Uma refeição simples, mas deliciosa que dá vida ao sabor do mar. Naoki arregalou os olhos. Aumenta a simpatia com Pokémon do tipo água? Que legal. Ele fez uma pausa e coçou o queixo, pensativo. Espere um segundo. Eu não tenho nenhum tipo água no rancho agora. Seus olhos brilharam ao se lembrar. Ah, é mesmo. Aqueles Psyducks bobos perto do riacho. Eles vão adorar isso. Reservando uma porção de camarão e frutos do mar para os Psyducks, Naoki fez uma anotação mental para entregá-la a eles mais tarde. Enquanto isso, ele planejava deixar os Dragonites se fartarem primeiro. Eles já estavam de olho na panela de frutos do mar. Como Pokémon que vivem em ilhas isoladas, os Dragonites e Dragonairs dependem fortemente do oceano para sua alimentação. Sua dieta inclui peixes marinhos, lulas, camarões e mariscos, todos pescados frescos do mar. Todas as manhãs, eles acordam pontualmente e mergulham no mar para tomar café da manhã. Após a refeição, os Dragonites voam para o rancho de Naoki para ajudar no trabalho, onde são recompensados com deliciosos pofins como recompensa. Os Dragonites não retornam à ilha Dragonite ao meio-dia, então Naoki prepara sanduíches nutritivos para mantê-los energizados. Eles ficam no rancho até o pôr do sol, retornando à ilha no final do dia.
Para esses Pokémon, frutos do mar são parte regular da dieta. No entanto, os pratos que Naoki prepara elevam os sabores, tornando o gosto familiar extraordinário. Quando o Dragonite mordeu uma lula mergulhada no molho, seus olhos brilharam de alegria. Logo, todos os Dragonite estavam saboreando suas porções com claras expressões de satisfação. Em contraste, Koraidon e Ciclizar demonstraram pouco interesse por frutos do mar. Preferiam cortes grandes e suculentos de carne grelhada, que explodiam de sabor a cada mordida. Sem surpresa, toda a panela de frutos do mar foi devorada pelos Dragonites, que ainda pareciam não ter comido o suficiente. Naoki os observou com uma mistura de diversão e exasperação. Naquela noite, os Dragonites e Dragonairs retornaram à ilha Dragonite carregando caixas de pó-fins. Reuniram-se perto do lago central, comendo suas guloseimas alegremente. Entre uma mordida e outra, alguns dos Dragonites começaram a discutir uma ideia. Dragonair 1. Naoki gosta de peixe, assim como nós. Dragonite 1. Vou pegar muitos peixes para o Naoki amanhã de manhã. Dragonite 4. Vou pegar alguns também. Dragonite 3, ainda relembrando os frutos do mar. Aqueles peixinhos estavam tão deliciosos. Quero mais. Quando o amanhecer chegou, vários Dragonites e Dragonairs mergulharam no mar, deixando seus companheiros para trás com expressões confusas. Cada Dragonite era um nadador habilidoso, cortando a água como mísseis ágeis. Sua velocidade e agilidade os tornavam caçadores eficientes. Dragonite 2 foi o primeiro a ressurgir, segurando uma lagosta enorme em suas garras. A lagosta agitou o rabo em uma tentativa inútil de escapar, mas Dragonite 2 rapidamente a subjugou com um tapa certeiro. Satisfeito com a captura, colocou a lagosta em uma caixa para Naoki. Outro forte estrondo chamou sua atenção. Virando-se, Dragonite 2 viu Dragonite 4 emergir com um pequeno Pokémon azul parecido com um golfinho, um Finizen em suas mãos. Dragonite 4 segurava orgulhosamente o Pokémon que se debatia, perguntando ao seu companheiro: Ai, será que o Naoki vai gostar disso? Antes que Dragonite 2 pudesse responder, o Finizen bateu em Dragonite 4 com sua cauda e escapou, retaliando com uma raivosa pistola de água no rosto antes de desaparecer nas ondas. Encharcado e um pouco perplexo, Dragonite 4 resmungou: Oxe, que Pokémon mal-humorado. Naoki não gostaria disso de qualquer maneira. Sacudindo-se da água, Dragonite 4 mergulhou de volta no mar. Depois de alguns instantes, ressurgiu triunfante, carregando um atum enorme que havia atordoado com eletricidade. Au! Gritou radiante com sua captura. Ontem, aqueles peixinhos e camarões estavam pequenos demais, então eles não conseguiram comer o suficiente. Este peixe é grande, então eles com certeza vão conseguir encher a barriga. Depois de ver Dragonite 4 exibir orgulhosamente seu enorme atum, Dragonite 2 de repente sentiu que sua enorme lagosta não era mais tão impressionante. Com um estalar de garras, soltou a lagosta de volta ao oceano e mergulhou mais uma vez. Momentos depois, ressurgiu, segurando um salmão robusto nos braços com uma expressão de triunfo. Enquanto isso, os outros Dragonites e Dragonairs também estavam ocupados pescando seus próprios prêmios. Lagostas gigantes, lulas enormes e grupos de caranguejos gigantes logo encheram suas garras e caudas. Alguns até carregavam tufos de algas verdes como se adicionassem um toque decorativo à sua pesca. Satisfeitos com a recompensa, os Dragonites e Dragonair alçaram voo, com a boca cheia de água de expectativa. Voaram de volta para o rancho, cada um carregando seus despojos com orgulho. Às 7h25, Naoki estava ocupado ordenhando seu trio de Gogoats. O leite fresco foi despejado em barris, pronto para ser levado para a adega por Koraidon e Ciclizar. Na terra, o Dragonite realizava suas tarefas habituais, usando a dança da chuva para regar os campos. O ar da manhã estava repleto do zumbido da atividade produtiva. De repente, um alto coro de gritos ecoou do céu. Naoki não precisou olhar para saber que eram os Dragonites de meio período chegando. Ele olhou para cima, preparado para cumprimentá-los casualmente, mas o que viu o deixou completamente atordoado. O que foi isso? Cada Dragonite e Dragonair carregava coisas enormes. 2 Dragonites seguravam peixes enormes em suas garras. Outro carregava 2 lagostas colossais com as garras ainda se contraindo. Dragonair seguiam logo atrás com suas caudas e bocas cheias de lulas, caranguejos, camarões e até algas marinhas. Os Dragonites desceram graciosamente, seus rostos se iluminando de orgulho quando avistaram Naoki. Eles pousaram na frente dele e prontamente depositaram suas capturas na grama, olhando para ele com expressões expectantes. Para mim? Naoki perguntou, ainda em choque. Dragonair assentiu ansiosamente, seus olhos brilhando de expectativa. Naoki olhou fixamente para os frutos do mar espalhados pelo chão, momentaneamente sem palavras. Enquanto processava o que estava acontecendo, informações sobre os ingredientes recém-pescados lhe vieram à mente. O primeiro Dragonite trouxe um salmão com cerca de 1 metro de comprimento, corpo esguio e fusiforme, e costas azul prateadas adornadas com manchas pretas. O prêmio do segundo Dragonite foi um enorme atum azul com mais de 2 metros de comprimento, corpo aerodinâmico e barbatana dorsal azul brilhante. O terceiro Dragonite carregava 2 lagostas enormes, com as garras balançando lentamente, como se ainda estivessem pensando em escapar. Dragonairs, para não ficar atrás, apresentaram suas contribuições: lulas, sardinhas, caranguejos azuis, camarões e maços de algas marinhas. A comoção logo chamou a atenção dos outros Pokémon do rancho. Alcremie, Palmote e Glaceon correram para investigar. Ao verem o tamanho do atum azul, seus queixos caíram. Palmote! Exclamou Palmote, admirado.
Naoki olhou para os Dragonites e Dragonairs reunidos diante dele, seus olhos arregalados cheios de expectativa, e sentiu uma onda de emoção. Aproximando-se deles, ele afagou gentilmente a cabeça de cada um e disse com um sorriso caloroso: "Obrigado. Eu realmente amei esses presentes." Os Dragonites trabalhadores cantarolaram alegremente, seus olhos brilhando de alegria com seu elogio. Os Dragonair juntaram-se a eles com seus próprios lamentos de satisfação, aproximando-se de Naoki em uma demonstração de afeto. Seus esforços para lhe trazer alegria claramente valeram a pena. Não muito longe dali, outro Dragonite, aquele que Naoki havia criado e em quem confiava havia um ano, observava a cena se desenrolar. Seus olhos se arregalaram em choque e logo depois, se estreitaram em indignação. Sentiu uma pontada repentina de ciúme e frustração. Aqueles Dragonites intrigantes deram presentes ao Naoki sem avisar, deixando isso de fora do plano de propósito. Estariam tentando roubar o afeto do Naoki? Os pensamentos do Dragonite giravam em espiral. Ele imaginou Naoki sentado à mesa, rindo e comendo com os outros Dragonites, enquanto ele próprio estava sozinho num canto escuro, esquecido e abandonado. A simples ideia fez seu rabo se contorcer de raiva. Dragonite rugiu com a voz afiada e determinada. Abriu as asas, pronto para atacar e reivindicar o título de companheiro mais leal de Naoki. No entanto, quando estava prestes a agir, um pensamento o interrompeu. Os outros Dragonites trouxeram presentes para Naoki, mas não trouxeram nada. Não, aquilo não podia continuar. Se quisesse ofuscar os outros Dragonites, precisava dar a Naoki um presente ainda mais impressionante, algo tão espetacular que Naoki nem olhasse para os outros. Com um bufo furioso, Dragonite se virou e voou para o céu, suas asas poderosas batendo rapidamente enquanto desaparecia em direção ao horizonte. Naoki sorria para os Dragonites e Dragonairs quando ouviu o grito de raiva de Dragonite. Virando-se, viu seu Dragonite voando para longe, com uma clara expressão de frustração em seus movimentos. Dragonite, ele chamou, sua voz cheia de preocupação. Mas Dragonite não olhou para trás. Em instantes, desapareceu na distância. O coração de Naoki afundou. Ele percebeu imediatamente que Dragonite estava com ciúmes. Seu comportamento brincalhão habitual havia sido substituído por algo estranhamente sério, e agora havia desaparecido. O pânico tomou conta dele. Virando-se rapidamente, olhou para Koraidon, que observava a cena com uma inclinação de cabeça curiosa. "Koraidon, temos que ir atrás dele", exclamou Naoki. Koraidon ficou sem palavras, agachado no chão com uma expressão calma. Bocejou sem demonstrar preocupação com a partida dramática de Dragonite. Naoki: "Koraidon, você não está preocupado com Dragonite?" "Ah, nossa." Koraidon fechou os olhos e começou a tirar um cochilo, descartando completamente a pergunta. Naoki o encarou perplexo. "Será que Dragonite vai mesmo ficar bem?" Murmurou baixinho, tentando avaliar a atitude indiferente de Koraidon. Mesmo assim, Koraidon permaneceu indiferente, deixando Naoki se perguntando se ele também sentia ciúmes como Dragonite. Pela primeira vez, Naoki sentiu de verdade o peso de gerenciar tantos Pokémon com personalidades únicas. Os Dragonites de meio período, no entanto, se recuperaram da confusão inicial. Rapidamente vestiram suas sacolas vermelhas características. Pegaram garrafas de leite Momo da Indeeda e partiram para a cidade de Kozagi para começar o trabalho do dia. A alegre partida deixou Naoki sozinho, olhando para o horizonte onde Dragonite havia desaparecido. Palmote murmurou, olhando para Naoki com preocupação. Suspirando, Naoki se virou para a pilha de peixes que Dragonite e os outros haviam entregado. Decidiu que não tinha mais energia para lidar com aquilo e despejou os frutos do mar no lago do rancho. Quando os peixes mergulharam na água, um vórtice roxo surgiu de repente. Em segundos, todos os peixes desapareceram sem deixar vestígios. Naoki, claro, ele percebeu imediatamente o que havia acontecido. Giratina provavelmente havia reivindicado o peixe como algum tipo de oferenda não intencional. Com um gemido, Naoki pressionou os dedos nas têmporas. É uma coisa atrás da outra. Enquanto isso, acima do oceano distante, Dragonite, ainda movido pela inveja, voava a uma velocidade incrível. Sua determinação o levou a usar múltiplos movimentos de alta velocidade, rompendo seus limites enquanto voava pelo céu aberto. Ele voou tão rápido que ultrapassou um avião de passageiros, provocando gritos de susto vindos da cabine enquanto passava zunindo pelas janelas como um borrão dourado. Alheio à comoção que causará, Dragonite continuou voando com um foco inabalável. Por fim, mergulhou no oceano, ansioso por encontrar um peixe ainda maior do que o que os outros Dragonites haviam trazido. Procurou incansavelmente, deslizando pelas correntes com precisão, mas apesar dos esforços, não havia nenhuma captura significativa à vista. Dragonite estreitou os olhos, relutante em admitir a derrota. Nadou para cima com uma braçada poderosa e rompeu da água, batendo as asas furiosamente enquanto alçava os céus mais uma vez. Determinado, decidiu explorar mais longe. O tenaz Dragonite voou sobre a extensa região de Galar, contornou as pontes imponentes de Unova, deslizou sobre as ondas tropicais de Alola e até fez um amplo círculo ao redor dos picos nevados de Sinnoh antes de finalmente chegar à região de Hoenn. Abaixo, os vastos e cintilantes mares de Hoenn se estendiam infinitamente repletos de vida marinha. Respirando fundo, Dragonite dobrou as asas e mergulhou mais uma vez nas águas desconhecidas. Capítulo 317. Dragonite e a encarnação do mar.
As águas em que Dragonite se encontrava estavam cheias de Pokémon belos e incomuns. Ostras perlíferas aninhavam-se entre os recifes de coral, com suas conchas peroladas brilhando levemente sob a luz fraca do mar. Esbeltos peixes sakura com escamas rosadas e brilhantes dançavam graciosamente em cardumes, com movimentos que lembravam flores de cerejeira caindo. Peixes coração, apropriadamente chamados assim por seus corpos em formato de coração, flutuavam suavemente ao longo das correntes como folhas ao vento. Apesar da vida marinha hipnotizante, Dragonite permaneceu concentrado. Ele disparou pelas águas, seus olhos aguçados procurando o alvo. Mas nenhum dos Pokémon que encontrou parecia atender aos seus critérios. Pequeno demais pensou, dispensando uma ostra pérola. Feroz demais, decidiu após passar por um Barrasquilda particularmente agressivo. Sua frustração aumentava a cada encontro. A determinação de Dragonite só aumentou ao se lembrar dos gestos gentis de Naoki para com os outros Dragonites. Uma resolução ardente tomou conta de seu peito. Precisava encontrar o maior peixe para deixar Naoki orgulhoso. Avistou um velho peixe espiando de um naufrágio abandonado. Decidindo que talvez ela contivesse algumas respostas, Dragonite nadou mais perto e gritou: "Au, ó! Com licença, você viu algum peixe realmente grande por aqui?" O peixe piscou, seus olhos turvos avaliando o estranho Pokémon. "Gu? O que é isso?" murmurou desacostumado com visitantes em seu lar isolado. Dragonite repetiu a pergunta, aproximando-se. Depois de um momento de contemplação, o peixe respondeu: "Gugu, bem, ouvi falar de um Megalodon por aqui. Será que é isso que você está procurando?" Os olhos de Dragonite brilharam de excitação. "Oh, quão grande é?" O peixe olhou de soslaio para Dragonite, aparentemente medindo seu tamanho antes de responder: "Gugu, mais ou menos do seu tamanho." A expressão esperançosa de Dragonite desapareceu imediatamente. Qual era o sentido se o peixe não era maior que ele? Soltou um bufo de decepção e se virou para ir embora. Ao ver o olhar desanimado de Dragonite, o peixe de repente se lembrou de uma velha história. "Gu, espere, lembro-me de outra coisa." Dragonite congelou no meio do giro, suas asas batendo em antecipação. O peixe compartilhou sua história com uma voz lenta e grave. "Gu, gu, gu. Há uma lenda sobre um Pokémon enorme dormindo em uma caverna subaquática escura como breu. Há muito tempo, um jovem peixe-coração tropeçou na caverna por engano e o viu. O peixe-coração disse que era o maior Pokémon que já tinha visto." "Au, ó? Sério?" Os olhos de Dragonite brilharam como relâmpagos, sua excitação reacendida. O peixe assentiu solenemente. "Gu, mas cuidado. A caverna fica num cânion profundo à frente. Dizem que qualquer Pokémon tolo o suficiente para se aventurar lá jamais retornará." Dragonite não esperou pelo resto do aviso. Motivado pela determinação, avançou, deixando o peixe olhando para ele, incrédulo. O cânion se erguia como uma boca sombria no fundo do oceano. Dragonite hesitou apenas por um instante antes de mergulhar nas profundezas escuras. Nadou para baixo, o tênue brilho da luz do sol se dissipando até restar apenas a escuridão. Imperturbável, convocou sua energia elétrica interna, criando um brilho intenso que iluminou os arredores. A trincheira era vasta e assustadoramente silenciosa, mas Dragonite seguiu em frente, guiado pela história do peixe. Finalmente, depois do que pareceram horas, avistou a entrada de uma enorme caverna escavada nas paredes rochosas. O coração de Dragonite disparou. Tinha que ser ali, o lar do lendário Pokémon Peixe. Sem hesitar, ele nadou para dentro da caverna, sua luz projetando sombras longas e ondulantes nas paredes. Os túneis serpenteavam e se ramificavam em inúmeras direções, mas Dragonite manteve seu curso, seguindo os tênues vislumbres de luz à frente. Por fim, chegou a uma câmara onde a água parecia cintilar com um brilho etéreo. Dragonite impulsionou-se para cima, em direção à fonte de luz. Dragonite emergiu da água em uma vasta caverna subaquática. A beleza da cena o deixou momentaneamente sem palavras. Um sereno lago azul estendia-se diante dele, brilhando sob raios de luz que pareciam se originar de aberturas invisíveis acima. A luz dançava pela superfície do lago, lançando reflexos hipnotizantes que faziam toda a caverna parecer uma cena de sonho. Flutuando sobre as águas tranquilas, havia um Pokémon de tamanho imenso. Seu corpo azul escuro espelhava a vastidão do oceano, exalando uma sensação de poder. Suas enormes nadadeiras peitorais, pontilhadas com 4 estruturas quadradas brancas, permaneciam imóveis, enquanto misteriosas linhas vermelhas traçavam padrões ancestrais por sua estrutura. "Au, ó! Que peixe enorme!" Dragonite sussurrou, sua voz cheia de admiração. Este Pokémon era muito maior do que qualquer atum, e na mente de Dragonite, Naoki sem dúvida ficaria encantado em conhecê-lo. Sua determinação aumentou, seu coração disparou com a ideia de impressionar Naoki com esta descoberta incrível. Mas assim que Dragonite começou a se mover, o enorme Pokémon se mexeu. Seus olhos dourados se abriram lentamente, fixando-se no intruso. Naquele momento, uma aura de poder ancestral varreu a caverna, abatendo-se sobre Dragonite como um maremoto. O ar parecia vibrar com o peso de sua presença. O olhar dominante do Pokémon fixou Dragonite no lugar, e uma voz antiga e ressonante ecoou na mente de Dragonite. "Intruso, qual é o seu propósito aqui?" Enquanto isso, na região de Paldia, no rancho de Naoki. Naoki estava perto da cerca, com os olhos fixos no horizonte e a preocupação estampada em seu rosto. 2 dias. Já fazia 2 dias inteiros que Dragonite tinha voado, e ainda não havia sinal de seu retorno. A enciclopédia Pokémon afirmava que Dragonite era capaz de dar a volta ao globo inteiro em apenas 16 horas. 48 horas se passaram, tempo suficiente para Dragonite completar a jornada 3 vezes. No entanto, ele não estava em lugar nenhum. Naoki não conseguia se livrar do desconforto. Ele conhecia bem seu Dragonite. Ele não era do tipo que guardava rancor ou fugia indefinidamente, mesmo quando chateado.
precisava ser adiado, ou pior, ter problemas. Uma enxurrada de possibilidades sombrias se agitava em sua mente. Será que Dragonite foi capturado por uma organização nefasta como a equipe Rocket, os caçadores Pokémon ou até mesmo a equipe Galáctica? A ansiedade atormentava Naoki, deixando-o inquieto. Ele até começara a perder o entusiasmo pela próxima feira agrícola na cidade de Kitakami. Como poderia ir embora quando um de seus companheiros mais próximos estava desaparecido? Incapaz de suportar a incerteza, Naoki decidiu buscar conselho. Ele foi até a cidade de Kozagi para consultar a enfermeira Joy no centro Pokémon local. Enfermeira Joy, ele começou com a voz carregada de preocupação. O que devo fazer se meu Pokémon ficar bravo e fugir de casa? A enfermeira Joy interrompeu seu trabalho e olhou para ele com curiosidade. Um Pokémon fugiu do seu rancho? Naoki assentiu, sua preocupação evidente. É Dragonite. Naoki explicou a situação à enfermeira Joy em detalhes. Ele contou como os Dragonites que trabalhavam meio período lhe presentearam com peixes frescos um dia. Comovido pelo gesto e encantado com a fofura deles, Naoki não resistiu a dar um tapinha na cabeça dos Dragonites que lhe trouxeram presentes. Mas quando o Dragonite me viu fazendo isso, continuou Naoki, com o rosto tomado pela preocupação, de repente, ele usou velocidade extrema e disparou como um raio. Não voltou mais desde então. A compreensão surgiu no rosto da enfermeira Joy. Ah, entendi agora, disse ela, assentindo. Se eu tivesse que chutar, diria que Dragonite sentiu ciúmes. Provavelmente não gostou de ver você dando atenção aos outros Dragonites. Naoki piscou, assustado com a ideia. Ao ver sua expressão perturbada, a enfermeira Joy falou gentilmente. Os Pokémon têm emoções, assim como os humanos. Não é incomum que fiquem chateados quando seu treinador demonstra mais afeição pelos outros membros do grupo. Eles podem se sentir excluídos, ou até mesmo com ciúmes, o que pode levá-los a fugir frustrados. Naoki suspirou. No fundo, ele já suspeitava disso, mas ouvir a confirmação o deixou impotente. É que, existem tantos Pokémon fofos no mundo, disse ele, com a voz carregada de culpa. Não consigo evitar a vontade de abraçar e acariciar todos eles. A enfermeira Joy riu baixinho. Eu entendo o sentimento, Sr. Naoki. Mas em situações como esta, é importante que os treinadores prestem muita atenção às emoções de seus Pokémon. Tentem compartilhar seu afeto igualmente entre eles. Ela fez uma pausa e acrescentou. É também por isso que a maioria dos treinadores é aconselhada a viajar com apenas 6 Pokémon. Cuidar de muitos pode levar a mal-entendidos, mágoas e, nos piores casos, a uma equipe dividida. Naoki sentiu uma pontada de culpa. As palavras da enfermeira Joy faziam parecer que ele era algum tipo de canalha, brincando com os sentimentos dos seus Pokémon. Mas não é bem assim, pensou ele, com o rosto tomado pela frustração. Eu realmente amo todos os meus Pokémon. Eu jamais os abandonaria ou os maltrataria. A cena dos outros Dragonites lhe dando presentes avidamente se repetia em sua mente. Seus rostos esperançosos, seus rabos abanando, a alegria com a aprovação dele, tudo fora tão tocante. Como alguém poderia resistir a gestos tão sinceros? E agora seu próprio Dragonite estava chateado. A situação parecia impossível. Ao ver o olhar angustiado de Naoki, a enfermeira Joy lhe ofereceu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe muito. Dragonite é um Pokémon maravilhoso. Ele vai voltar para você. Talvez ele só precise de um tempinho para se acalmar. Ela hesitou e acrescentou. Já vi algo parecido acontecer antes. Havia uma treinadora, uma jovem, que tinha uma primarina com quem fez amizade enquanto nadava no mar. Elas eram inseparáveis no início, mas conforme ela capturava mais Pokémon e lhes dava atenção, Primarina começou a se sentir excluída. Um dia, ela nadou para longe furiosa. Naoki olhou para a enfermeira Joy, intrigado. O que aconteceu depois? Bem, disse a enfermeira Joy com uma risadinha. Primarina atravessou o oceano a nado, de Sinnoh até Galar. No caminho, encontrou alguns treinadores gentis que a ajudaram. Não só encontrou o caminho de volta para a menina, como também bateu um recorde em uma competição interregional de natação. O centro Pokémon estava tranquilo naquela tarde, com apenas alguns treinadores de passagem. A enfermeira Joy conversava tranquilamente com Naoki enquanto a TV no saguão exibia as notícias do dia anterior sem parar. Naoki suspirou profundamente, agradeceu à enfermeira Joy pelo conselho e se preparou para retornar ao rancho e aguardar o retorno de Dragonite. Mas ao se virar para sair, uma notícia chamou sua atenção. Aqui é a Kozagi TV relatando um evento extraordinário que ocorreu às 16 horas de ontem perto de cidade de Lilikov. Um tsunami sem precedentes atingiu a área, supostamente causado por um Pokémon não identificado. Vamos ouvir as testemunhas que estavam lá. Naoki parou no meio do caminho e se virou para olhar a tela. Sua atenção se aguçou. Ontem, ele não estava prestando atenção nas notícias porque estava muito preocupado com o desaparecimento de Dragonite. A TV mostrou uma repórter segurando o microfone para uma mulher loira de maiô, que parecia visivelmente abalada. Foi assustador, exclamou a mulher. Eu estava surfando com meu Goldeen quando uma onda enorme apareceu de repente. Fiquei com tanto medo, e então vi um Pokémon azul gigante lutando com um Dragonite. A tela mudou para outra testemunha, o jovem com uma prancha de surf debaixo do braço. É verdade, disse ele, assentindo enfaticamente. Eu também vi. Aquele Pokémon enorme. Era antigo e parecia poderoso. E o Dragonite nem estava com um treinador. Era selvagem. Não é estranho? Não deveria haver nenhum Dragonite na região de Oen. Por fim, a transmissão mostrou um turista com uma camisa florida, chapéu e câmera, compartilhando animadamente fotos que tirou durante o evento. Foi isso que consegui capturar, disse ele, segurando as imagens. Infelizmente, a distância era grande demais para uma foto mais nítida, mas dá para ver o Pokémon azul surfando numa onda enorme e atacando o Dragonite. Naoki prendeu a respiração. Ele reconheceu imediatamente a figura na fotografia borrada. A senhorita Joy, parada ali perto, apontou para a tela com a voz em um murmúrio de descrença. É Dragonite? Naoki não respondeu de imediato.
Sua mente estava a mil. Não era qualquer Dragonite naquela imagem, era o seu Dragonite. Mas o que aconteceu? Como seu Dragonite entrou em conflito com o Kyogre, logo ele. Então as palavras do turista ecoaram em sua mente. A batalha terminou rapidamente. O Dragonite foi derrotado e caiu no mar. O coração de Naoki se apertou. Kyogre, a personificação do mar, o criador do mar primordial e um dos Pokémon lendários mais poderosos. Não havia como negar. Mesmo com as bênçãos dos pãezinhos da tempestade, Dragonite não era páreo para a força avassaladora de Kyogre. A ideia de seu Dragonite cair no mar, ferido e possivelmente inconsciente, lhe causou ondas de náusea. O pânico veio à tona. Não, ele não podia ficar ali sentado. Ele tinha que agir. E rápido. Naoki se levantou abruptamente, sua determinação endurecendo. Preciso ir para a região de Oen. Levarei Koraidon e Calyrex comigo. Se não for suficiente, terei que pedir ajuda ao meu bom vizinho. Capítulo 318. Eu não quero peixes grandes, eu só quero você. Naoki acabou não conseguindo chegar à região de Oen, porque assim que ele correu de volta para o rancho, Dragonite retornou com ferimentos por todo o corpo. Vendo isso, Naoki congelou por um momento antes de correr rapidamente para verificar os ferimentos de Dragonite. As escamas do corpo de Dragonite estavam danificadas, e marcas vermelhas causadas por fortes impactos cobriam seu abdômen. Ele parecia desgrenhado e fraco. Por que você teve que ir tão longe? O coração de Naoki doeu quando ele pediu com urgência a Indeedee que trouxesse uma garrafa de leite Gogoat da vida para Dragonite beber. Depois de terminar a garrafa, o estado físico de Dragonite melhorou um pouco, mas seu ânimo permaneceu baixo. Ele abaixou a cabeça, lançando um olhar breve e triste para Naoki antes de desviar o olhar, com o coração pesado. Não conseguiu pegar um peixe maior que o atum para dar a Naoki e pior, perdeu a batalha contra o enorme Pokémon peixe. Envergonhado, voltou para o rancho. Dragonite soltou um pequeno gemido, claramente se sentindo humilhado demais para encarar Naoki. Esqueça, só estou feliz que você voltou, suspirou Naoki. Ele estendeu a mão e acariciou delicadamente a cabeça de Dragonite, falando baixinho. Desculpe, não pensei em como você se sentia. Não vou cometer esse erro de novo. Ao ouvir o pedido de desculpas de Naoki, os olhos abatidos de Dragonite brilharam levemente, embora ele ainda baixasse a cabeça com culpa. Naoki guiou Dragonite até a sala de estar e se aproximou de Calyrex, pedindo ao Pokémon que o ajudasse como tradutor. Diga-me, disse Naoki seriamente, por que você foi embora de repente desse jeito? Ir embora? Dragonite pescou, confuso. Não tinha fugido. Com a ajuda de Calyrex, Naoki rapidamente juntou as peças da história. Acontece que Dragonite não fugiu de casa. Ele saiu para encontrar um peixe maior no mar para dar de presente a Naoki. Ele vasculhou os mares ao redor de Paldea, mas não conseguiu encontrar nada maior que o atum. Então, aventurou-se em outras regiões. Depois de muita busca e perguntas, finalmente encontrou a suposta localização de um enorme Pokémon peixe. Naoki ficou em silêncio por um momento. Essa estranha determinação competitiva. Dragonite continuou. Aquele Pokémon vive em uma caverna subaquática muito profunda. Ele descreveu a cena em detalhes. Ele tropeçou na casa do Pokémon e, sem querer, o acordou de seu sono. A caverna era misteriosa e silenciosa, as águas escuras. Quando os olhos dourados do Pokémon se abriram, perfuraram a quietude e sua voz era profunda e ancestral. Intruso, o que o traz aqui? Dragonite ficou impressionado com a aura imponente do Pokémon, mas corajosamente explicou seu propósito. Vim aqui para encontrar o maior peixe do mundo para dar ao Naoki. A declaração deixou Kyogre incrédulo. O maior peixe? Que absurdo! Era a personificação do próprio mar, o governante primordial do oceano. E Naoki, refletiu Kyogre, certamente devia ser humano. Sua aura ficou mais pesada e seu olhar dourado se aguçou. Um nome humano foi mencionado, Naoki. Um Dragonite fraco, querendo me dar para um humano? O deus do mar ficou furioso. A água do mar ao redor pareceu ferver, e ondas enormes se ergueram instantaneamente, quebrando contra as paredes da caverna. Dragonite pressentiu o perigo iminente. Suas escamas se eriçaram enquanto ele se preparava, energia percorrendo seu corpo. Nuvens de ar branco começaram a rodopiar ao seu redor, e uma forte rajada de vento varreu a densa caverna subaquática. Mas quando Dragonite se preparava para um ataque, o misterioso Pokémon parou abruptamente. Kyogre encarou Dragonite, com a confusão brilhando em seus olhos dourados. Sentirá a presença do Dragonite, uma presença que ressoava profundamente com o mar, como se compartilhasse uma conexão. Essa aura familiar moderou a raiva de Kyogre, não por medo, mas por causa de uma lembrança que ele não conseguia ignorar, seu eterno rival. O tênue equilíbrio entre terra e mar persistia, conquistado com muito esforço e fragilidade. Se sua força fraquejasse, seu inimigo poderia aproveitar a oportunidade para perturbar esse equilíbrio, absorvendo as energias da natureza para expandir seu domínio. Ele não quer ver Groudon triunfantemente no topo de uma montanha, soltando fogos de artifício como se estivesse comemorando uma vitória. Então conteve sua raiva. Olhando para o ambicioso, porém ingênuo Dragonite, a voz de Kyogre retumbou como uma maré antiga. Derrote-me e você ganhará meu reconhecimento. Assim começou o desafio de Dragonite. Kyogre se absteve de usar toda a sua força ou seus movimentos característicos. Em vez disso, convocou a força natural do oceano ao seu redor. Com esse imenso poder inerente, subjugou Dragonite sem esforço. O derrotado Dragonite afundou no mar, enquanto Kyogre retornou à caverna subaquática, mergulhando em um sono profundo. Sua paciência se manteria, aguardando o confronto inevitável. A batalha entre a terra e o mar jamais cessaria, fossem décadas, séculos ou milênios a partir de agora. Cedo ou tarde, Groudon e Kyogre se enfrentariam novamente. Naoki. Ele suspirou profundamente, percebendo que havia entendido Kyogre errado.
Não foi Kyogre quem atacou Dragonite, foi Dragonite quem provocou Kyogre. No entanto, o que o intrigou foi porque Kyogre, apesar de sua fúria inicial, demonstrou contenção e permitiu que o Dragonite o desafiasse sob termos específicos. Enquanto Naoki refletia sobre a dinâmica dos Pokémon lendários de Hoenn, ele rapidamente deduziu o motivo. Groudon. As ações de Kyogre, talvez moderadas pelo delicado equilíbrio que ele compartilhava com seu rival, eram um meio de conservar sua força. Naoki se ajoelhou diante de Dragonite, que ainda parecia abatido. Esqueça desta vez, disse ele gentilmente, mas você nunca mais deve se colocar em tal perigo. Entendeu? Dragonite soltou um gemido triste. Não era sua intenção causar problemas. Só queria pegar um peixe grande para o Naoki, assim como os Dragonites trabalhadores fizeram. Naoki notou a tristeza na expressão de Dragonite e suspirou. Ele estendeu a mão e acariciou a cabeça de Dragonite gentilmente. Não quero o maior peixe do mundo. Dragonite levantou a cabeça, olhando para ele com confusão. Naoki sorriu, aproximando-se para envolver o Pokémon em um abraço caloroso. Não faça nada perigoso. Não me importo com peixes grandes nem com grandes gestos, só me importo com a sua segurança. Entendeu? Os olhos de Dragonite brilharam enquanto processava as palavras de Naoki. Tomado pela emoção, estendeu suas grandes garras e puxou Naoki para um abraço sincero. Naoki riu baixinho, dando um tapinha reconfortante nas costas de Dragonite. Não precisamos correr riscos. Contanto que tenhamos comida suficiente, podemos viver em paz, como vivemos agora, disse Naoki gentilmente. Naoki sorriu calorosamente e soltou Dragonite. Então está resolvido. Estou tão feliz que você voltou. Madame Dantes e todos os outros estavam tão preocupados enquanto você esteve fora. Vou preparar alguns biscoitos para você mais tarde. Leve-os para os outros na cidade de Kozagi e avise-os que você está bem. Dragonite concordou entusiasmado. Passou algum tempo no rancho com Naoki antes de pegar a sacola de guloseimas e voar alegremente em direção à cidade de Kozagi. Os outros Dragonites e Dragonairs no rancho observaram Dragonite partir. Seu comportamento alegre os deixou confusos. Um Dragonite inclinou a cabeça, perguntando-se em voz alta. Será que ele encontrou alguns Poffins por aí? Para eles, encontrar um Poffin na estrada era motivo de comemoração. O resto do grupo trocou olhares confusos e balançou a cabeça. Nenhum deles tinha resposta. Perto dali, Koraidon descansava na grama, aproveitando o sol. Olhou brevemente para a confusão, bocejou preguiçosamente, fechou os olhos e continuou aproveitando a tarde tranquila. 29 de fevereiro, ano 199 do calendário da Aliança. De manhã cedo, Naoki se despediu dos Pokémon do rancho. Montado em Koraidon, ele seguiu em direção à cidade Garrafa de Vidro. Como a viagem era para um intercâmbio agrícola, Naoki não esperava ter muito tempo para explorar. Além disso, a vila de Kitakami era uma vila remota. Ele decidiu viajar com pouca bagagem, levando apenas 5 Pokémon: Koraidon, Palmote, Ciclizar, Fluttermané e Dragonite. O resto dos Pokémon ficou no rancho para manter suas operações diárias. Às 9 horas, Naoki chegou ao aeroporto. Como Koraidon não cabia em uma Pokébola, ele comprou uma passagem separada para ele. No entanto, devido ao tamanho de Koraidon, ele não cabia nos assentos dos passageiros. Por sugestão dos comissários de bordo, Koraidon foi colocado no compartimento de bagagem. Koraidon parecia lamentável enquanto se encolhia no canto do porão. Naoki se abaixou e acariciou sua cabeça gentilmente. Comporte-se, ok? Chegaremos logo. Nossa! Koraidon suspirou, concordando relutantemente. Naoki sentiu uma pontada de culpa, mas não tinha outra escolha. Ele não sabia a localização exata da vila de Kitakami, e voar até lá apenas com Pokémon não era viável. Viajar de avião era a opção mais prática. Acomodando-se em seu assento, Naoki fechou os olhos para um cochilo rápido. Acordou uma vez para se espreguiçar, beber água e ir ao banheiro antes de retornar ao seu assento para ler. Depois do que pareceram horas, o piloto anunciou que estavam se aproximando do destino. Naoki guardou seu livro e se preparou para o pouso. Assim que o avião pousou, ele correu para o compartimento de bagagem para verificar o Koraidon. Lá, ele encontrou Koraidon encolhido num canto, com uma expressão abatida. Sorrindo, Naoki se aproximou e beijou sua testa. Coitadinho, sinto muito que você tenha passado por isso. Mas sabe de uma coisa? Já estamos aqui. Nossa! Os olhos de Koraidon se arregalaram em descrença antes de responder com um alegre ataque de lamber a língua, cobrindo Naoki com carinho babado. Passageiros próximos ouviram a conversa e presumiram que se tratava de um Pokémon pequeno e adorável, como um Eevee ou um Pikachu. Curiosos, eles olharam para o lado, apenas para se assustarem ao ver Koraidon, uma criatura enorme e intimidadora. Suas expressões atordoadas diziam tudo. Este deveria ser um Pokémon pequeno e fofo. Naoki não percebeu as expressões confusas dos outros passageiros ao desembarcar do avião com Koraidon. Sua primeira prioridade era localizar o centro Pokémon local. Uma vez lá, ele usou o videofone para ligar de volta para o rancho, garantindo a todos que havia chegado em segurança. Com isso resolvido, Naoki desdobrou um mapa e começou a planejar sua rota para Kitakami. Como Kitakami era uma área remota, longe das grandes cidades, a única opção de transporte direto era o ônibus. No entanto, com Koraidon ao seu lado, a necessidade de um ônibus foi eliminada. Após verificar sua rota, Naoki subiu nas costas de Koraidon. Juntos, eles alçaram voo, rumo à vila de Kitakami. Durante a viagem, Naoki pegou um guia turístico que havia pegado no aeroporto e começou a ler sobre o município de Kitakami. O guia explicou que Kitakami não era o nome de uma única cidade, mas sim de uma região mais ampla. Dentro da área havia apenas um assentamento notável, a cidade de Mosui. Uma seção do guia chamou particularmente a atenção de Naoki, uma lenda sobre o Oni da vila de Kitakami. O guia descreveu a história da seguinte forma. Há muito tempo, um Oni aterrorizante assombrava as montanhas atrás da vila.
Sua presença inspirava medo em qualquer um que ousasse entrar na floresta. Em um dia fatídico, o Oni invadiu a vila, causando pânico generalizado. Naquele momento, 3 nobres Pokémon, Munkidori, Okidogi e Fezandipeti, se adiantaram para confrontar o Oni. Em uma batalha feroz, os 3 Pokémon conseguiram expulsar os Onis de volta para as montanhas, mas ao custo de suas próprias vidas. Para honrar sua bravura, os aldeões os enterraram com respeito e ergueram estátuas em sua memória no topo da montanha. Interessante, murmurou Naoki para si mesmo, intrigado com a história. A história parecia estranhamente sombria em comparação com a maioria das lendas Pokémon, principalmente com a menção explícita à morte do Pokémon. Também levantava questões. Se o Oni não foi destruído, mas apenas expulso para as montanhas, quão forte ele seria para derrotar 3 oponentes simultaneamente? Naoki interrompeu a leitura para olhar para cima e observar a paisagem à sua frente. À medida que as imponentes montanhas da cidade de Kitakami surgiam, ele sabia que haviam chegado. Olhando do céu, ele se maravilhou com a beleza natural da região. A região se destacava por montanhas altas e verdejantes, com tranquilas terras agrícolas e pomares de maçãs espalhados em sua base. No coração da região ficava a cidade de Mosui, um pitoresco povoado que exalava um charme sereno e tradicional japonês. Esta é a cidade de Kitakami? Os olhos de Naoki brilharam de admiração enquanto ele observava a paisagem pitoresca. A tranquilidade rural era uma mudança revigorante em relação à energia vibrante da região de Paldia. Os campos, pomares e a arquitetura em madeira se integravam perfeitamente à paisagem, conferindo ao lugar uma qualidade atemporal e idílica. Nada mal, comentou Naoki, impressionado. Ao avistar uma estrada abaixo, ele se inclinou para frente e gentilmente deu um tapinha nas costas de Koraidon, sinalizando para ele descer. Como o prefeito Thomas havia mencionado que alguém o pegaria na estação e o levaria para a cidade de Mosui, Naoki não ficou surpreso ao encontrar uma mulher mais velha com cabelos brancos esperando no ponto de ônibus na rodovia quando Koraidon pousou. Naoki se aproximou dela e mostrou seu crachá de identificação. A expressão da mulher imediatamente se iluminou de surpresa. De onde você vem? Ela perguntou. Naoki sorriu e gesticulou em direção a Koraidon, que estava parado orgulhosamente atrás dele. Meu Pokémon me trouxe aqui. A mulher riu calorosamente. Bem, isso explica tudo. Eu estava me perguntando por que não viu o ônibus. Olá, Naoki. Bem-vindo a Kitakami. Sou Hideko, do centro comunitário. Vamos, vou te levar até a cidade. Muito obrigado, respondeu Naoki educadamente. Ele e Koraidon seguiram Hideko por uma estrada de cimento que levava ao coração de Kitakami. Devido à diferença de fuso horário de 12 horas entre Kitakami e a região de Paldia, somada ao tempo de viagem, o sol já começava a se pôr quando chegaram. O céu pintava um vibrante gradiente de laranja sobre a tranquila paisagem rural. Enquanto caminhavam, Naoki apreciava a paisagem desconhecida. À beira da estrada, Pokémon de todos os tipos apareciam na grama. Delpider tecia teias delicadas à beira da água. Pochiena rondava furtivamente a vegetação rasteira e Sunker balançava suavemente ao vento. Cada Pokémon contribuía para a atmosfera tranquila e harmoniosa da região, combinando perfeitamente com sua beleza natural. Quanto mais caminhavam, mais a paisagem mudava. Arrozais cuidadosamente arranjados começaram a se alinhar em ambos os lados da estrada. A curiosidade de Naoki aumentou quando avistou Clavitzer e Volper vagando pelos campos alagados. Clavitzer e Volper? Perguntou Naoki, incapaz de esconder sua surpresa. Hideko sorriu com conhecimento de causa. Eles ajudam nos arrozais há gerações. Volper enriquece o solo e Clavitzer ajuda a controlar o fluxo de água com seus jatos precisos. O trabalho deles sempre foi uma grande bênção para a cidade. Naoki tinha muitas perguntas em mente. Clavitzer não danificaria acidentalmente as plantações? E o corpo de Volper não estaria coberto de toxinas? Mas ele se conteve, maravilhando-se com a harmonia entre Pokémon e a natureza naquele lugar. Depois de atravessar os campos, eles finalmente chegaram à cidade de Mosui. O assentamento rural tinha um charme tranquilo, nitidamente mais tranquilo do que a movimentada cidade de Kozaji. As ruas eram pavimentadas com cimento limpo, e a arquitetura tradicional japonesa dominava a estética da cidade. A população local era claramente composta por moradores mais velhos. Ao cair da noite, os aldeões mais velhos passeavam pelas ruas ou sentavam-se em frente às suas casas, conversando baixinho. Os Pokémon circulavam livremente pela cidade como se pertencessem à sua estrutura. Naoki viu um pequeno Spoink saltando ao lado de um treinador, um Noctowl empoleirado serenamente no telhado e um Vulpix descansando preguiçosamente no beiral de um prédio. O olhar de Naoki se fixou no Vulpix. Tem um Vulpix aqui. Seus olhos brilhavam de excitação. O Vulpix, com seu pelo macio e barriga branca como a neve, era mais do que adorável. Ele não pôde deixar de encará-lo, completamente encantado. Koraidon, de pé ao seu lado, soltou um suspiro exagerado. Ah, nossa! Mais uma vez, parecia que Naoki havia encontrado algo mais para bajular. Capítulo 319, Vale do Inferno. Este é o centro comunitário. Vamos passar a noite aqui, disse Hideko enquanto conduzia Naoki a um modesto prédio de 2 andares. Ela sorriu calorosamente e acrescentou. Amanhã, o prefeito virá levá-los para um passeio pelos arrozais e pomares de maçãs aqui no município de Kitakami. Tudo bem. Naoki assentiu, sentindo-se um pouco cansado depois das viagens do dia. Hideko abriu a porta e Naoki entrou no centro comunitário. Depois de mostrar seu crachá de identificação aos funcionários da recepção, ouviu o atendente dizer: Bem-vindos ao município de Kitakami. Seu quarto fica no 2º andar. Se estiverem com fome, vão ao restaurante à direita. O município preparou um jantar de boas-vindas para vocês.
Naoki agradeceu aos funcionários, subiu as escadas e deixou sua bagagem no quarto antes de retornar ao saguão. Hideko guiou até o restaurante, onde um homem mais velho, careca, de barba branca, óculos e um kimono tradicional o aguardava. Quando Naoki entrou, o homem se levantou com um largo sorriso e estendeu a mão. O senhor deve ser o senhor Naoki da região de Paldia para o intercâmbio agrícola. Sou o prefeito do município de Kitakami. Bem-vindo. Naoki retribuiu o aperto de mão com um sorriso educado. Obrigado, senhor prefeito. É um prazer estar aqui. Após uma breve apresentação, todos se sentaram à mesa de jantar. O jantar contou com especialidades locais: torta de maçã, maçãs cristalizadas, bolinhos de arroz glutinoso, sopa de cogumelos e sushi. Embora a refeição não fosse excessivamente extravagante, sua variedade expôs as tradições culinárias distintas da região. Enquanto comiam, o prefeito apresentou o itinerário da Bolsa Agrícola. Amanhã de manhã, vou acompanhá-lo para visitar os arrozais no município de Kitakami. A propósito, a região de Paldia cultiva arroz? Naoki pensou por um momento antes de responder. As principais plantações na região de Paldia são trigo e milho. Arroz não é comum lá, pelo menos não perto da cidade de Kozagi, mas não posso falar por outras partes da região. Ah, entendi. O prefeito assentiu pensativamente antes de sorrir novamente. Ano passado, a produção agrícola da cidade de Kozagi foi incrível. Chegou até a aparecer no Notícias Agrícolas Mundiais. Naoki riu modestamente. O clima na cidade de Kozagi estava excelente ano passado, ideal para o crescimento das plantações. Além disso, as pessoas de lá têm profunda reverência por Calyrex. Calyrex. A curiosidade do prefeito foi aguçada. Naoki explicou. É um Pokémon lendário que dizem abençoar a terra com fertilidade e garantir colheitas abundantes. Os fazendeiros acreditam que, demonstrando sua devoção, poderão desfrutar de um clima favorável e colheitas prósperas o ano todo. Fascinante. O rosto do prefeito se iluminou de admiração. Para expressar sua gratidão, os habitantes da cidade construíram um santuário em sua homenagem e realizam festivais anuais para celebrar suas bênçãos, continuou Naoki. O prefeito maravilhou-se com a história. Tanta devoção. Não é de se admirar que a cidade de Kozagi tenha sido tão próspera. Como chamam esse Pokémon? Naoki sorriu. É conhecido como Calyrex, embora muitos o chamem simplesmente de Rei das Colheitas Abundantes. Calyrex. Repetiu o prefeito, refletindo sobre o nome. É incrível como essas lendas moldam nossas comunidades. Aqui em município de Kitakami, temos nossas próprias histórias sobre Pokémon lendários. Naoki lembrou-se do guia que lera antes e arqueou uma sobrancelha. Você está se referindo à lenda do Zoni? O prefeito ficou surpreso. Você já ouviu falar disso? Li sobre isso em um guia turístico no caminho para cá, respondeu Naoki. Ah, claro, riu o prefeito. Sim, a vila de Kitakami abriga uma lenda bem conhecida sobre o Zoni e os 3 Pokémon heróicos que protegeram nossa cidade. Até construímos estátuas em sua homenagem. A história atraiu muitos treinadores e turistas ao longo dos anos. Ele fez uma pausa, seu tom se tornando mais reflexivo. Graças à lenda, nossa outrora pacata vila agrícola gradualmente se tornou mais próspera. O turismo deu um novo fôlego a este lugar. Naoki assentiu, entendendo como tais lendas poderiam impulsionar a economia e a identidade cultural de uma região. O prefeito continuou. As estátuas dos 3 Pokémon, Okidoji, Munkidori e Fezandipeti, ficam na Praça da Lealdade, na parte noroeste da cidade. Depois que terminarmos o trabalho de amanhã, recomendo visitá-las. Não deixarei de passar por lá, disse Naoki com um sorriso. Então está resolvido. O prefeito ofereceu um sorriso gentil. Descanse no centro comunitário esta noite. Se não conseguir dormir, fique à vontade para dar uma volta pela cidade. Depois do jantar, o prefeito desejou boa noite a Naoki e saiu do centro comunitário para voltar para casa. Com o estômago cheio e a jornada do dia se cumprindo, Naoki se retirou para seu quarto e foi dormir. Na manhã seguinte, Naoki acordou cedo, revigorado e pronto para o dia. Após um farto café da manhã, juntou-se ao prefeito e a vários outros para visitar os arrozais nos arredores da cidade de Mosui. Lá, observou os agricultores cuidando dos campos, com suas mãos habilmente plantando mudas de arroz no solo encharcado. Perto dali, Vopper e Klavitzer podiam ser vistos auxiliando os fazendeiros, de pé nas cristas elevadas entre os arrozais, monitorando atentamente o processo. A visão de Pokémon perfeitamente integrados à vida agrícola fascinou Naoki. Depois de observar por um tempo, Naoki decidiu participar. Guiando Koraidon até um local seguro próximo, ele adentrou os campos lamacentos para vivenciar o plantio de arroz em primeira mão. Como vão as coisas? Estão pegando jeito? Perguntou o prefeito com um sorriso curioso. Naoki assentiu confiantemente. Não é muito difícil, mas é uma pena que as condições na cidade de Kozagi não sejam adequadas para o cultivo de arroz. A agricultura da cidade de Kozagi girava principalmente em torno da criação de animais e de culturas básicas como trigo e milho. A transição para o cultivo de arroz exigiria campos especialmente projetados, o que parecia impraticável. O prefeito assentiu com conhecimento de causa. Cada região tem seus pontos fortes. Arroz é uma das especialidades do município de Kitakami, e nós o abraçamos de corpo e alma. Ah, isso me lembra, acrescentou o prefeito. Você precisa experimentar nossos bolinhos de arroz glutinoso antes de ir embora. Eles são feitos com esse mesmo arroz e são uma iguaria local. Naoki finalmente conseguiu experimentar os famosos bolinhos de arroz glutinoso na hora do almoço. Após terminar seu trabalho nos arrozais, Naoki pretendia retornar ao centro comunitário para almoçar. No entanto, ao sair, uma simpática senhora idosa se aproximou dele com um convite entusiasmado para ir à sua casa. Venha almoçar comigo e experimente os bolinhos de arroz glutinoso que eu fiz. Ela disse com um sorriso caloroso. Naoki piscou surpreso com a hospitalidade dela.
Todos em município de Kitakami foram tão acolhedores? Não demorou muito para que ele percebesse o motivo de sua gentileza. O terreno em que ele e Koraidon trabalharam naquela manhã pertencia a ela. Por favor, sinta-se em casa, ela disse alegremente, acompanhando Naoki para dentro antes de ir para a cozinha preparar o almoço. Naoki hesitou por um instante antes de decidir aceitar o convite. Ele achou a simplicidade e a cordialidade das pessoas da cidade de Kitakami profundamente cativantes. No quintal, enquanto esperava, Naoki soltou seus Pokémon no pequeno, mas meticulosamente cuidado, quintal para se esticar e relaxar. A idosa morava sozinha. Seu marido havia falecido anos antes, e seu filho havia se mudado, visitando-a apenas durante os feriados importantes. A solidão da vida dela tocava o coração de Naoki, fazendo-o refletir sobre os desafios enfrentados tanto pelas pessoas quanto pelos Pokémon em seus últimos anos. O quintal em si era encantador, com grama bem aparada e uma pequena fonte em forma de Magikarp em um canto. Dragonite e Ciclizar examinavam a fonte com curiosidade, com os olhos brilhando de fascínio. Enquanto isso, Fluttermané espreitava na sombra sob o beiral, observando silenciosamente os arredores. Koraidon e Naoki estavam parados junto ao caminho de pedras, observando em silêncio seus companheiros explorando. Palmote, sempre curioso, de repente se animou e soltou um grito de excitação. Palmote? Naoki olhou confuso, e viu o Pokémon correndo em direção a uma janela próxima. Dentro de casa, a idosa estava ocupada na cozinha. Ela notou Palmote espiando pelo vidro e sorriu calorosamente. Abrindo a janela, disse, está com fome? O almoço ainda não está pronto, mas aqui está, coma um biscoito que acabei de fazer. Palmote piou alegremente, ansiosamente estendendo sua pequena pata para aceitar o petisco. Ele se virou e voltou rapidamente para Naoki, sua excitação era evidente enquanto gesticulava para que ele o seguisse. O que está acontecendo? Perguntou Naoki curioso. Ele se levantou e seguiu Palmote até a janela para ver o que havia chamado sua atenção. Logo, Naoki entendeu por que Palmote estava tão animado. Na cozinha havia um Slugma. O Slugma estava aninhado embaixo do fogão, usando o calor natural do corpo para ajudar a tia a cozinhar. Palmote piou alegremente. Fazia tempo que queria fazer amizade com uma Slugma. A tia percebeu o entusiasmo de Palmote e riu calorosamente. Ela olhou para a Slugma, depois de volta para Palmote e disse com um sorriso. Ah, então você viu a Slugma? Naoki também ficou surpreso. Tia, você consegue encontrar Slugma selvagem aqui na vila de Kitakami? Claro, ela respondeu no momento em que a panela no fogão começou a borbulhar, sinalizando que a comida estava pronta. Enquanto servia a comida e colocava os bolinhos de arroz glutinoso nos pratos, ela continuou. Você pode encontrar Slugma na montanha Oni, atrás da cidade. Eles vivem em um lugar chamado Vale do Inferno. Vale do Inferno? Naoki deu um passo à frente para ajudar a tia a levar os pratos para a mesa. A tia assentiu. Sim, é uma área geotérmica onde gases vulcânicos sobem do solo, tornando o ar extremamente quente, quase como uma cena do próprio inferno. É por isso que os moradores locais a chamam de Vale do Inferno. Apesar do nome sinistro, ela explicou, o Vale do Inferno tem sido um campo de treinamento popular para treinadores e viajantes desde os tempos antigos. Muitos treinadores vão lá especificamente para aprimorar suas habilidades, acrescentou. Entendo. Naoki assentiu, pensativo. Com aquele ambiente, era provável que houvesse muitos Pokémon do tipo fogo vivendo na área. Estava decidido que ele iria explorar o Vale do Inferno mais tarde naquela tarde. O almoço está pronto. Venham comer, gritou a tia para todos lá fora. Em poucos minutos, todos os Pokémon de Naoki, incluindo Koraidon, se reuniram ao redor da mesa para aproveitar a refeição. A Slugma também saiu de debaixo do fogão. A tia lhe entregou uma fruta, e ela começou a mastigar alegremente. Encontrei este pequeno Slugma na montanha Oni, contou a tia. Ele caiu do Vale do Inferno e se machucou na trilha da montanha. Dei a ele uma frutinha para ajudá-lo a se recuperar e desde então, ele está morando aqui comigo. Isso é maravilhoso, disse Naoki suavemente e genuinamente comovido. A propósito, a tia de repente se lembrou de algo, sua expressão ficando séria. Se você planeja visitar a montanha Oni, tome cuidado para não ir muito longe. Naoki ficou um pouco surpreso. O que você quer dizer? A tia explicou. Há uma velha lenda sobre o Oni que os 3 Pokémon companheiros afugentaram. Dizem que ele ainda vagueia pela montanha. Se você o encontrar, dizem que o Oni roubará sua vida. Um Oni. Naoki franziu a testa. Se seu palpite estivesse correto, esse Oni provavelmente era um Pokémon específico. Mas de que tipo? Seria algum tipo de Pokémon lendário com atributos fantasmagóricos? Ao ouvir o aviso, Naoki hesitou por um instante. Ele se virou para olhar para os Pokémon que o acompanhavam. Com eles ao seu lado, mesmo que o Oni fosse um Pokémon lendário, não seria tão perigoso, certo? A tia murmurou suavemente, seu tom transmitindo uma sensação de pressentimento. Há uma sombra que se aproxima ao anoitecer, nos arredores da aldeia. Fique atento. Coloque sua máscara rapidamente para esconder seu rosto. Não importa se a sombra é humana ou Oni, basta abaixar a cabeça e você estará seguro. Se a sombra não tiver máscara, reze para que seja humana. Sua sombra, tão preciosa quanto sua alma, deve sempre ser protegida por uma máscara. Se o Oni vir sua verdadeira face, a tragédia certamente acontecerá. Se o Oni reivindicar sua alma, você nunca mais retornará à vila. Esta é uma balada que foi passada de geração em geração, disse a tia com uma expressão grave. Dizem que alguém encontrou o Oni na montanha Oni há muito tempo e nunca mais voltou. Naoki assentiu pensativo. Ficou claro que o povo de Kitakami tinha um medo profundo desse Oni. Seria porque esse Oni foi o responsável pelas mortes dos 3 Pokémon leais? Depois do almoço, Naoki se despediu da gentil tia.
Com a tarde livre, ele decidiu explorar a montanha Oni e procurar pelo Vale do Inferno para ver se encontrava algum Slugma. Palmot, apaixonado por Slugmas desde que assistiu a um curta de animação chamado A Lareira de Slugma, recusou-se a permanecer em sua Pokébola. Em vez disso, voou avidamente ao lado de Naoki, determinado a fazer amizade com os Slugmas e convidá-los a visitar o rancho. A montanha Oni era vasta e sem um mapa detalhado, Naoki não tinha certeza da localização exata do Vale do Inferno. Para facilitar a busca, ele fez com que Koraidon voasse para o céu, examinando a extensa cadeia de montanhas abaixo. Palmot também pairava acima, seus olhos brilhantes examinando a paisagem com curiosidade. Antes de partir, a tia mencionou que o Vale do Inferno ficava na metade do lado oeste da montanha Oni. Apesar das instruções, Naoki não teve sorte em encontrá-lo após uma longa busca. Frustrado, ele ordenou que Koraidon pousasse aleatoriamente na encosta da montanha, na esperança de identificar o Vale do Inferno com base nos Pokémon da região e nas mudanças de temperatura. Olhando ao redor, ele viu que a maioria dos Pokémon próximos eram Bronzor e Sinicheia. Os Sinicheia eram extremamente tímidos, espalhando-se em pânico assim que o notavam. Os Bronzor, no entanto, eram bem menos ariscos. Flutuavam serenamente, seus corpos metálicos emitindo sons suaves e tilintantes, aparentemente despreocupados com a chegada de Koraidon e Palmot. Não há tipos de fogo aqui e a temperatura é a mesma da base da montanha, murmurou Naoki, examinando a área pensativamente. Seus olhos pousaram em uma cachoeira que descia por um penhasco rochoso acima. Ele se virou para Koraidon e disse: "Vamos dar uma olhada no topo daquela cachoeira." "Ah, nossa!" Koraidon respondeu com entusiasmo. Agachou-se e saltou para cima com suas pernas poderosas, pousando firmemente na beira do penhasco rochoso. A área estava estranhamente silenciosa, desprovida de qualquer Pokémon selvagem. Naoki observou o ambiente com a testa franzida em confusão. Naquele momento, Palmot, flutuando por perto, de repente soltou um grito de surpresa. "Palmot? O que foi?" Naoki perguntou, seguindo o olhar de Palmot. Ao longe, uma figura verde espiava por trás da borda do penhasco, observando-os. Assim que percebeu que havia sido avistado, a figura se virou e correu, desaparecendo rapidamente no terreno acidentado. Naoki ficou paralisado, ligeiramente atordoado. Aquele era um morador local? Capítulo 320 – Pokémon misteriosos. Naoki ouviu dos habitantes da cidade que havia rumores de que o Oni responsável pelas mortes dos 3 Pokémon leais ainda morava na montanha Oni. Por isso, os moradores locais raramente se aventuravam nas profundezas da montanha, permanecendo principalmente na base. Mas parecia que nem todos eram tão cautelosos. Quando Naoki avistou a figura misteriosa, ele não sentiu nenhum medo ou suspeita. Ele desviou o olhar para a outra parte da montanha, decidido a continuar sua busca pelo Vale do Inferno, o suposto lar dos Slugmas. Ele não esperava que Koraidon atacasse de repente, sem aviso. Assustado, Naoki gritou: "Koraidon, aonde você está indo?" Palmot, igualmente intrigado, flutuou por perto. "Palmot? Ah, nossa!" Koraidon olhou para trás, mas não conseguiu explicar suas ações. Em vez disso, transformou-se de sua forma de montaria para sua forma pronta para a batalha, carregando Naoki em seus ombros. Com um salto poderoso, saltou de um afloramento rochoso para outro. Naoki mal teve tempo de reagir. "O quê?" Palmot seguiu de perto, ainda perplexo, enquanto Naoki se agarrava com unhas e dentes. A paisagem se turvou enquanto Koraidon avançava pelo terreno acidentado com uma velocidade incrível. Para Naoki, parecia uma experiência extrema de bungee jumping. Quando Koraidon finalmente o colocou de volta em solo firme, ele estava tonto e desorientado, mal conseguindo se conter para não vomitar. Koraidon e Palmot o observavam com preocupação. Respirando fundo várias vezes para se acalmar, Naoki dispensou a preocupação deles. Estou bem, estou bem. Mas, o que você encontrou, Koraidon?" Koraidon assentiu vigorosamente, balançando a cabeça para cima e para baixo antes de virar o olhar para frente. Naoki seguiu a linha de visão de Koraidon e se viu em um penhasco isolado. À frente, estendia-se a imponente Cordilheira Oni, com uma majestosa cachoeira caindo em cascata. A vegetação verdejante se agarrava às superfícies rochosas, e uma trilha estreita serpenteava do penhasco até o restante da montanha. Que lugar é esse? A atenção de Koraidon estava fixada em uma caverna escura ninhada na encosta do penhasco. Sem hesitar, ele começou a caminhar em direção à entrada. Percebendo que havia algo lá dentro, Naoki seguiu cautelosamente com Palmot logo atrás. A entrada da caverna era estreita, forçando Koraidon a abaixar a cabeça para passar. A passagem se estendia por cerca de 3 metros antes de se abrir em uma câmara surpreendentemente espaçosa. Quando Naoki viu a cena lá dentro, ele congelou em choque. A caverna não era grande, mas seu interior era surpreendentemente organizado. Pedras de tamanhos variados haviam sido polidas e alisadas, dispostas como móveis. Uma pedra grande e plana parecia uma cama, enquanto uma pedra quadrada ao lado parecia uma mesa, e uma menor próxima parecia um banquinho. No canto mais distante da câmara, a figura que Naoki tinha visto antes estava encolhida, tremendo. Estava com medo. Naoki pôde sentir o medo da outra parte imediatamente. Ele estudou a criatura cuidadosamente. Tinha um corpo verde, semelhante a uma capa, e seu rosto parecia uma pequena laranja com olhos que brilhavam como a luz das estrelas. Ao lado havia uma máscara verde. Isto não era um humano. Um Pokémon? Naoki sussurrou confuso. Ele nunca tinha visto um Pokémon assim antes. "Ah, nossa!" Koraidon murmurou, inclinando a cabeça. Palmot também parecia inseguro sobre como abordar a situação, embora sua expressão se suavizasse com preocupação. Palmot foi o primeiro a agir. Lembrando-se do amor de Alcremie por fazer amigos, pareceu ter uma ideia.
Palmote. Palmote flutuou para frente, pegando uma fruta de algum lugar e oferecendo-a à figura trêmula, colocando-a delicadamente sobre a mesa de pedra. Naoki, vendo quão tímido o Pokémon estava, tentou acalmá-lo. Ei, está tudo bem. Não vamos te machucar. O Pokémon olhou para cima, seus olhos iluminados pelas estrelas cheios de cautela. Mas ao avistar Naoki e seus companheiros, sua expressão mudou. O medo se transformou em pânico. Com uma explosão repentina, o Pokémon se levantou e disparou em direção à entrada da caverna, deixando a máscara e a fruta para trás. A fruta que Palmote ofereceu rolou até o chão, intocada. Naoki ficou parado ali perplexo. O que aconteceu? Ele se moveu para segui-lo, mas o Pokémon era surpreendentemente rápido e desapareceu no terreno acidentado lá fora. Naoki parou de repente, percebendo que persegui-lo seria inútil. A criatura era muito medrosa, e o terreno irregular da montanha tornava a perseguição perigosa. Perseguir o Pokémon só o assustaria ainda mais, e o risco de ele cair do penhasco era muito grande. Depois que o Pokémon desapareceu de vista, Palmote retornou à caverna, pegando a fruta que havia oferecido antes com uma expressão abatida. Enquanto isso, Naoki examinava o interior da caverna. Uma cama de pedra lisa, uma mesa e uma cadeira. Parece que alguém já viveu aqui em reclusão, ele refletiu. Ou talvez o próprio Pokémon tenha criado esta casa improvisada. Os olhos de Naoki se voltaram para a máscara deixada sobre a cama de pedra. É verde, provavelmente um Pokémon do tipo planta, especulou em voz alta. Examinando a máscara mais de perto, notou detalhes em forma de folha gravados em seu desenho. Ele não reconheceu o Pokémon, mas teve um palpite. Provavelmente é um dos novos Pokémon introduzidos com o DLC da região de Kitakami, pensou. Palmote, ainda de pé por perto, limpou a poeira de sua fruta com as almofadas das patas, seus pequenos ombros caídos de decepção. Naoki se agachou e gentilmente o tranquilizou. Não fique triste. Ele só está com medo da gente agora. Palmote. O pequeno Pokémon se animou abanando o rabo. Sorrindo, Naoki enfiou a mão nos bolsos e vasculhou a mochila. Tirou um punhado de frutas vermelhas, empilhando-as cuidadosamente sobre a mesa de pedra até formarem um pequeno monte colorido. Ali, disse ele, recuando para admirar o trabalho. Parece que é o lar dele. Se deixarmos as frutas aqui, ele volta para comer quando sentir fome. Palmote olhou da mesa para a fruta em suas patas. Após um momento de hesitação, acrescentou alegremente sua própria fruta à pilha. Palmote, certo, disse Naoki respirando fundo e endireitando-se. Ele não havia esquecido seu objetivo original. Vamos encontrar aqueles Slugmas e fazer novos amigos. Ao ouvir Slugmas, a animação de Palmote retornou. Ele voou em volta de Naoki, cantando animadamente. Palmote, Palmote. Naoki riu baixinho, colocando a mochila no ombro. Vamos andando então. Coraidon, tendo retornado à sua forma de montaria, olhou para a caverna uma última vez. Seus olhos se voltaram da caverna para Naoki com uma expressão confusa. Percebendo que Naoki e Palmote já estavam vários passos à frente, Coraidon bufou suavemente antes de correr para alcançá-los. Algum tempo se passou depois que eles partiram. Da estreita trilha da montanha, a figura verde rastejou cautelosamente de volta para a caverna. Seus olhos brilhantes percorriam o local nervosamente, examinando a área em busca de sinais de perigo. O Pokémon entrou, seu pequeno corpo tenso enquanto inspecionava o interior da caverna. Ao avistar sua máscara ainda pousada sobre o leito de pedra, ele deu um suspiro visível de alívio. Correu até lá, embalando-a delicadamente em seus braços como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas então, algo mais chamou sua atenção. Ele virou o olhar para a mesa de pedra e congelou, com os olhos arregalados fixos na pilha de frutas empilhadas como uma montanha em miniatura. Confusão brilhou em seu rosto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.